Eu deveria ter percebido os sinais. Mas quando você ama alguém, realmente ama, você ignora as bandeiras vermelhas como se fossem apenas confete jogado numa festa de aniversário. E eu amava Marcelo. Ou pelo menos amava a versão dele que conheci há 7 anos, quando ele ainda sorria de verdade e segurava minha mão como se eu fosse a única pessoa no mundo. Agora, olhando para trás, percebo que aquele homem morreu há muito tempo. E eu fui idiota demais para fazer o funeral. Amanhã começou normal. Café preto forte demais, torradas queimadas nas bordas porque o torradeiro estava com defeito há meses, e Marcelo sempre dizia que ia consertar, mas nunca consertava nada. E Miguel sentado na cadeirinha alta fazendo aviõezinhos imaginários com as mãos, enquanto eu tentava fazer ele comer pelo menos 3 colheradas de mingau. Meu filho tinha 5 anos e aqueles olhos castanhos enormes que pareciam enxergar direto na sua alma. Ele ria de tudo. De piadas ruins, de cachorros na rua, de nuvens que pareciam dinossauros. Era o tipo de criança que fazia você acreditar que o mundo ainda tinha salvação. Marcelo desceu as escadas às 10 da manhã. Tarde, como sempre. Ele trabalhava em casa, ou pelo menos era isso que dizia. Marketing digital, consultoria, essas coisas vagas que ninguém entende direito, mas que soam importantes. A verdade é que eu não sabia exatamente o que ele fazia. Não sabia há pelo menos 2 anos. Quando eu perguntava, ele revirava os olhos e dizia que eu não entenderia, que era técnico demais, complexo demais, como se eu fosse burra, como se meu diploma de pedagogia não valesse nada. Bom dia, eu disse, forçando um sorriso enquanto virava uma panqueca na frigideira. Ele nem respondeu. Pegou o celular na mesa, verificou algo, e aquele músculo da mandíbula dele começou a pulsar. Eu conhecia aquele sinal. Significava que algo o irritava. Ultimamente, tudo me irritava ele. Minha voz, minha respiração, a forma como eu arrumava as toalhas no banheiro. O Miguel precisa ir ao dentista hoje, eu disse tentando manter a voz firme. Às 3 da tarde. Eu vou levar, mas seria legal se você pudesse... Não posso, ele cortou, sem tirar os olhos do celular. Tenho reunião. Você sempre tem reunião. Ele finalmente me olhou. E havia algo diferente naqueles olhos azuis que um dia me fizeram suspirar. Algo frio, calculista. E você sempre tem drama, Ana Paula. Sempre. Miguel deixou cair a colher no chão. O barulho ecoou na cozinha como um tiro. Marcelo suspirou alto, dramaticamente, como se aquilo fosse um ataque pessoal contra ele. Vou sair, ele disse, já se levantando. Preciso resolver umas coisas. Que coisas? Coisas, ele repetiu, pegando as chaves do carro. Coisas que pagam nossas contas. Coisas que mantêm esse teto sobre nossas cabeças. Mas claro, você não valoriza nada disso, né? Eu não respondi. Não adiantava. Discutir com Marcelo era como discutir com uma parede. Uma parede que sempre virava o jogo para fazer você se sentir culpada por respirar. A porta bateu. Miguel me olhou com aqueles olhos enormes e perguntou: Papai tá bravo com a gente, mamãe? Não, meu amor. Eu menti, abaixando para limpar o mingau que havia respingado no chão. Papai só tá estressado com o trabalho. Mas a verdade é que eu não sabia com o que Marcelo estava estressado. Não sabia de nada da vida dele. Nós dormíamos na mesma cama, mas éramos estranhos. Completos estranhos. As horas passaram devagar, como sempre passavam quando eu estava sozinha em casa com Miguel. Brincamos de massinha, assistimos desenhos. Eu tentei ensinar ele a escrever o próprio nome pela 1000ª vez. Ele conseguia fazer o M e o I, mas o G sempre saía parecendo um C torto. Não importava. Ele tinha tempo. 5 anos é muito cedo para se preocupar com perfeição. O telefone tocou às 2 da tarde. Número desconhecido. Eu hesitei, mas atendi. Alô? Ana Paula? Uma voz feminina. Doce demais. Falsa. Sim? Aqui é Patrícia, amiga do Marcelo. Ele pediu para eu ligar para você. Meu estômago embrulhou. Eu não conhecia nenhuma Patrícia. Ele está bem? Está sim. Só queria avisar que ele vai chegar em casa com umas pessoas hoje à noite. Pessoas importantes. Tem a ver com negócios. Ele pediu para você deixar a casa apresentável e... manter o Miguel quieto. Sabe como é? Criança pode atrapalhar reunião de negócios. Algo na voz dela me incomodou. Era a forma como ela disse o nome do meu filho. Como se o conhecesse. Como se tivesse o direito de falar sobre ele. Que tipo de negócio? Eu perguntei. Você vai descobrir logo. Tchau, Ana Paula. Ela desligou. Fiquei parada no meio da sala, segurando o telefone como se ele fosse explodir. Miguel puxou minha calça. Mamãe, vamos brincar de carrinho? Já vai, meu amor.
Deixa a mamãe pensar um pouquinho. Mas eu não conseguia pensar. Só conseguia sentir aquela sensação horrível no peito. Como quando você sabe que algo muito ruim está prestes a acontecer, mas não sabe exatamente o que. Limpei a casa. Arrumei os brinquedos. Dei banho no Miguel e coloquei nele a roupa bonita. Aquela camisa azul clara que a minha mãe tinha dado de presente no aniversário dele. Ele reclamou porque odiava roupas formais. Queria usar a camiseta do Homem-Aranha. Mas eu insisti. Se Marcelo ia trazer pessoas importantes, eu queria que tudo estivesse perfeito. Queria que ele olhasse para mim e visse que eu era uma boa esposa. Uma boa mãe. Que eu merecia respeito. Eles chegaram às 7 da noite. 3 pessoas. Marcelo, uma mulher de cabelos lisos e loiros, muita maquiagem, roupas apertadas demais, e um casal. O homem usava terno caro, relógio dourado no pulso, cabelo grisalho penteado para trás. A mulher tinha por volta de 40 anos, bem arrumada, com um colar de pérolas e uma bolsa de grife que eu reconheci porque tinha visto numa revista. Eles pareciam ter dinheiro. Muito dinheiro. Ana Paula, esses são Ricardo e Helena, Marcelo disse, e algo no tom dele estava errado. Ele estava nervoso. Marcelo nunca ficava nervoso. E essa é Patrícia. A mulher loira me cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Então era ela, a tal Patrícia. Eu senti na hora. Você sempre sente, né? Quando tem outra mulher. É tipo um sexto sentido que todas nós desenvolvemos. A forma como ela olhava para Marcelo, a intimidade, a familiaridade. Prazer, eu disse, apertando as mãos de todo mundo, tentando manter a compostura mesmo com o coração batendo descompassado. Miguel estava agarrado na minha perna, tímido. Ele sempre ficava assim com estranhos. Esse é o Miguel? Helena perguntou, se abaixando até a altura dele. Sua voz era suave, gentil demais. Oi, querido. Você é tão lindo! Miguel se escondeu mais atrás de mim. Vamos sentar, Marcelo disse, indicando a sala. Ana Paula, traz café para todo mundo. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Eu fui até a cozinha, as mãos tremendo enquanto preparava o café. Conseguia ouvir as vozes baixas na sala. Não entendia o que diziam, mas o tom era de negociação, de transação. Algo estava errado. Muito errado. Quando voltei com a bandeja, todos estavam sentados. Ricardo e Helena no sofá. Patrícia numa poltrona. Marcelo em pé perto da janela. Miguel tinha ido para o quarto buscar um carrinho. Senta, Ana Paula, Marcelo disse. Eu sentei. Coloquei a bandeja na mesa de centro. Ninguém pegou o café. Vou ser direto. Marcelo começou. E aquele músculo da mandíbula pulsou de novo. Ricardo e Helena não podem ter filhos. Tentaram de tudo. Tratamentos, adoção, nada funcionou. Eles têm condições financeiras excelentes, uma casa enorme. Podem dar para uma criança tudo o que ela precisa. Meu sangue congelou. Marcelo, do que você tá falando? Eles querem o Miguel. As palavras saíram tão naturalmente da boca dele que por um segundo eu achei que tinha entendido errado. Que ele estava fazendo uma piada de péssimo gosto. Mas quando olhei para Helena e vi as lágrimas nos olhos dela, quando olhei para Ricardo e vi a forma como ele mexia no relógio nervosamente, eu soube que não era piada. Você tá louco? Eu levantei, a voz saindo mais alta do que eu pretendia. Você ficou completamente louco? Senta, Marcelo disse, a voz baixa, mas firme. Não vou sentar. Você trouxe essas pessoas aqui pra quê? Pra vender nosso filho? Para fazer um bom negócio. Ele corrigiu. R$1 milhão, Ana Paula. 1 milhão. A gente paga as dívidas, compra uma casa melhor, recomeça. E se a gente quiser outro filho, a gente faz outro. É simples. Eu ri. Ri porque senão ia gritar. Senão ia quebrar tudo naquela sala. Você acha que filho é produto? Que a gente pode só fazer outro como se fosse encomendar uma pizza? Não seja dramática. Olha pra eles. Ele apontou para Ricardo e Helena. Eles vão cuidar bem dele. Vão dar escola particular, viagens, tudo que a gente não pode dar. Eu não quero que ninguém cuide do meu filho. Minha voz ecoou pela casa. Ele é meu, nosso. Você não pode fazer isso. Patrícia se levantou, foi até uma bolsa que eu não tinha percebido antes e tirou uma pasta. Uma pasta cheia de dinheiro. Notas de R$100, organizadas em maços. Ela começou a contar, lentamente, aquele sorriso falso no rosto. 1 milhão, ela disse. É muito dinheiro, Ana Paula. Dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro. Eu olhei para Marcelo. Procurei nos olhos dele algum sinal do homem que eu tinha amado. Do pai que segurou Miguel nos braços pela primeira vez no hospital e chorou de emoção. Mas não havia nada. Só vazio. Não, eu disse.
Não, não, não. Isso não vai acontecer. Eu não deixo. Você não tem escolha, Marcelo disse. E pela primeira vez sua voz tinha uma borda de ameaça. Assina os papéis, Ana Paula. Que papéis? Ricardo tirou documentos do bolso interno do paletó. É uma transferência de guarda. Simples. Você assina aqui, aqui e aqui. E tudo fica legal. Legal? Eu quase gritei. Você acha que vender uma criança é legal? É uma adoção privada, Helena disse, a voz trêmula. Por favor, Ana Paula. Eu vou amar ele como se fosse meu. Eu prometo. Ele vai ter tudo. Vai ser feliz. Ele já é feliz. Ele tem uma mãe. Miguel apareceu na porta do corredor, assustado, segurando o carrinho vermelho. Mamãe, por que você tá gritando? Todos ficaram em silêncio. Eu me abaixei, abri os braços. Vem cá, meu amor. Ele correu até mim. Eu o abracei tão forte que ele reclamou. Tá machucando, mamãe. Desculpa, meu amor. Desculpa. Beijei o topo da cabeça dele, aquele cabelo macio que cheirava a shampoo de morango. Vai pro quarto, tá bem? A mamãe já vai aí. Mas... Vai, Miguel. Agora. Ele saiu, arrastando o carrinho, olhando para trás com aqueles olhos confusos. Meu coração estava partido. Completamente partido. Quando a porta do quarto fechou, eu me virei para Marcelo. Isso não vai acontecer. Eu vou chamar a polícia. Vou contar para todo mundo o que vocês estão tentando fazer. Marcelo deu 2 passos na minha direção. Perto demais. Invadindo meu espaço. Você não vai fazer nada disso. Você não pode me impedir. Posso sim. Ele tirou o celular do bolso, mexeu em algo e virou a tela para mim. Lembra daquele dia que você perdeu a paciência com o Miguel? Quando ele derramou tinta no tapete novo e você gritou com ele, deu um tapa na bundinha dele? Meu sangue gelou. Foi só uma vez. Eu me arrependi na hora. Pedi desculpas 1000 vezes pra ele. Eu gravei, Marcelo disse. E havia triunfo na voz dele. Ele estava gostando daquilo. Gravei áudio. E tenho outras coisas também. Mensagens suas dizendo que estava cansada, que não aguentava mais ser mãe, que às vezes queria sumir. Você lembra de ter dito isso pra sua amiga Carla? Eu lembrava. Claro que lembrava. Foi num dia péssimo, quando Miguel tinha ficado doente. Eu não tinha dormido 3 noites seguidas. Marcelo tinha viajado e me deixado sozinha. Eu estava exausta, desesperada. Desabafei com a Carla. Todo mundo desabafa. Todo mundo tem limites. Você me hackeou? Eu sussurrei. Eu me protegi. Ele corrigiu. E agora você vai assinar esses papéis. Ou eu mando tudo isso pro conselho tutelar. Vou dizer que você é uma mãe abusiva, instável. Que o Miguel não tá seguro com você. Adivinha quem eles vão acreditar? Uma mãe histérica ou um pai preocupado com provas concretas? Minhas pernas fraquejaram. Eu me segurei no encosto do sofá. Você não pode fazer isso. Por favor, Marcelo. Ele é nosso filho. E agora ele vai ser deles, Patrícia disse, ainda contando o dinheiro como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Assina logo. Todo mundo ganha. Eles ganham um filho. A gente ganha dinheiro e você não perde nada. Eu perco tudo! Gritei. E as lágrimas finalmente vieram. Como você pode dizer que eu não perco nada? Assina, Marcelo repetiu, empurrando os papéis na minha direção. Agora. Eu olhei para Ricardo e Helena. Vocês sabem que isso é errado, não sabem? Sabem que não dá para comprar uma criança assim. Ele tem uma mãe. Ele me ama. Eu amo ele. Vocês não podem fazer isso. Helena desviou o olhar. Ricardo limpou a garganta. Nós só queremos uma família, ele disse. Você pode entender isso, pode? O desejo de ser pai, de ter alguém para amar? Eu já tenho alguém para amar. Eu estava gritando de novo. As lágrimas escorrendo pelo rosto, o nariz escorrendo, todo o meu corpo tremendo. Ele se chama Miguel e ele é meu filho. Marcelo pegou meu braço, forte, doeu. Você tá fazendo uma cena. Para com isso. Assina os papéis. Não. Ele apertou mais. Assina. Não. A mão dele voou. Foi tão rápido que eu não tive tempo de me proteger. O tapa estralou no silêncio da sala. Minha bochecha queimou. Helena soltou um grito abafado. Ricardo se levantou desconfortável. Marcelo, não precisa disso, ele disse. Precisa sim, Patrícia respondeu por ele, vindo até nós, pegando minha mão, colocando a caneta entre meus dedos. Assina, Ana Paula. Não vai doer. É só uma assinatura. 3 vezes. E acabou. Eu estava paralisada. Meu rosto ardia. Meu coração doía mais ainda. Eu olhei para a porta do quarto onde Miguel estava.
provavelmente brincando com seus carrinhos, alheio ao fato de que sua vida inteira estava sendo destruída naquele momento. Se eu não assinar? Eu perguntei, a voz fraca. Eu destruo você, Marcelo disse, simples assim. Destruo sua reputação, tiro o Miguel de você de qualquer jeito, e você não vai ver ele nunca mais. Pelo menos assim, assinando, você sabe que ele vai estar bem. Vai estar com pessoas que podem cuidar dele. Eu cuido dele, eu disse. Mas minha voz não tinha mais força. Não o suficiente. Nunca foi o suficiente. As palavras dele foram como uma faca. Porque era mentira. Eu sabia que era mentira. Eu era uma boa mãe. Não era perfeita, ninguém é. Mas eu amava meu filho mais que tudo. Mais que minha própria vida. Mas Marcelo tinha provas. Tinha gravações. Tinha mensagens fora de contexto que poderiam me fazer parecer um monstro. E eu sabia como o sistema funcionava. Sabia como era fácil tirar uma criança da mãe quando havia acusações. Mesmo que fossem falsas. Por favor, eu implorei uma última vez, olhando nos olhos dele. Por favor, não faz isso. Eu faço qualquer coisa. Trabalho mais, fico quieta, não reclamo de nada. Mas não leva meu filho de mim. Marcelo não piscou. Tarde demais. O negócio já tá fechado. Patrícia pressionou a caneta na minha mão. Primeira assinatura. Aqui. Minha mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar a caneta. As lágrimas caíam no papel, borrando a tinta. Eu olhei para Helena, que também estava chorando agora, e me perguntei se ela tinha noção do que estava fazendo. Se ela conseguiria dormir à noite sabendo que arrancou um filho dos braços da mãe. Eu vou te encontrar, eu disse para ela, a voz baixa, mas firme. Não sei quando, não sei como, mas eu vou te encontrar. E vou pegar meu filho de volta. Assina, Marcelo disse de novo, e dessa vez tinha violência na voz. Eu assinei. Primeira assinatura. Segunda assinatura. Terceira assinatura. E assim, com 3 rabiscos num papel, eu vendi meu filho. Ou melhor, Marcelo vendeu. Eu só fui covarde demais para lutar. Ricardo pegou os papéis, conferiu as assinaturas e colocou tudo numa pasta. Obrigado, ele disse. E havia culpa na voz dele. Pelo menos ele tinha isso. Pelo menos ele sentia algo. Vou buscar o Miguel, Helena disse, se levantando. Não! Eu gritei, bloqueando o caminho dela. Eu vou falar com ele. Você não encosta nele ainda. Marcelo ia protestar, mas Ricardo levantou a mão. Deixa ela se despedir. É o mínimo. Eu não esperei resposta. Corri até o quarto, fechei a porta atrás de mim. Miguel estava no chão, brincando com seus carrinhos, fazendo barulhinhos de motor com a boca. Ele olhou para cima e sorriu. Aquele sorriso que iluminava o mundo. Mamãe, vem brincar comigo? Eu me ajoelhei ao lado dele, puxei ele para um abraço. Apertei tanto que ele riu. Mamãe, você tá me esmagando! Desculpa, meu amor, desculpa. Eu beijei a testa dele, as bochechas, o nariz. Tentei gravar cada detalhe. O cheiro dele, o calor dele, o jeitinho como ele enroscava os dedos no meu cabelo quando estava nervoso. Miguel, escuta a mamãe. Eu comecei, a voz embargada. Você vai fazer uma viagem. Uma viagem? Pra onde? Vai ter praia? Não sei, meu amor. Mas você vai com aquelas pessoas da sala. O Ricardo e a Helena. Eles vão cuidar de você por um tempo. O sorriso dele sumiu. Mas eu quero ficar com você. Eu sei, meu amor. Eu também quero que você fique. Mas como eu explicava? Como eu dizia a uma criança de 5 anos que o pai dela vendeu ele? Que a mãe foi covarde demais para impedir? É complicado, mas a mamãe promete que vai te ver de novo. Promete. Você só precisa ser forte, tá bem? Ser meu menino corajoso. Você vai junto? Ele perguntou, os olhinhos começando a encher de lágrimas. Não posso, meu amor. Mas um dia eu vou te buscar. E a gente vai ficar junto de novo. Você confia na mamãe? Ele assentiu, mas as lágrimas já estavam caindo. Eu não quero ir, mamãe. Eu tenho medo. Eu sei. Eu o abracei de novo, balançando ele de um lado pro outro como fazia quando ele era bebê. Mas você precisa ir. E precisa ser bonzinho com eles, tá bem? Precisa comer direitinho, escovar os dentes, dormir cedo. E se lembrar que a mamãe te ama. Sempre vai te amar. Sempre. A porta se abriu. Marcelo estava ali, junto com Helena. Chega, Ana Paula, tá na hora. Só mais 1 minuto, eu implorei. Não, agora! Helena entrou no quarto. Ela estendia a mão para Miguel. Vem, querido, vamos pra casa, você vai gostar. Tem um quarto só seu, com muitos brinquedos.
Miguel olhou para mim. Eu forcei um sorriso mesmo com o coração despedaçado. Vai, meu amor, vai. Não, mamãe, não quero ir. Marcelo entrou, pegou Miguel pelo braço. Vamos, menino, não faz escândalo. Miguel começou a chorar, a gritar. Mamãe, mamãe, não deixa! Eu tentei pegar ele de volta, mas Marcelo me empurrou. Eu caí no chão. Marcelo levantou Miguel, que se debatia, chorando, estendendo os bracinhos para mim. Mamãe, eu quero minha mãe! Eu tentei levantar, mas Patrícia apareceu, me segurou. Fica quieta, deixa eles irem embora. Meu filho! Eu gritei, tentando me soltar. Solta meu filho! Mas era inútil. Marcelo já estava na sala, passando Miguel para Helena, que tentava acalmá-lo sem sucesso. Ricardo pegou uma mochila que eu não tinha visto. Colocou algumas roupas de Miguel que eles deviam ter trazido. Miguel! Eu gritei, finalmente me soltando de Patrícia, correndo até a sala. Miguel, eu te amo tanto! Ele gritava também, lutando nos braços de Helena. Mamãe, mamãe, por favor! A porta se abriu. Ricardo saiu primeiro. Helena seguiu, segurando Miguel firme mesmo com ele se debatendo. Os gritos dele ecoaram pelo corredor, pelo prédio, pelo universo inteiro. E então, a porta fechou. E ficou silêncio. Um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. Eu desabei no chão. Não tinha mais forças. Não tinha mais nada. Só dor. Uma dor tão grande que eu não sabia que era possível sentir. Marcelo estava parado perto da janela, olhando para a rua. Patrícia contava o dinheiro na mesa, organizando os maços. Foi um bom negócio, ela disse. E havia satisfação na voz dela. 1 milhão. Dá para fazer muita coisa. Marcelo se virou para mim. Não havia remorso naqueles olhos azuis. Nada. Para de drama, Ana Paula. Daqui a uns meses você esquece. E a gente faz outro filho se você quiser tanto assim. Não é o fim do mundo. Eu olhei para ele. Pro homem que eu tinha amado. Pro pai do meu filho. E senti ódio. Um ódio puro, visceral, que queimava nas veias. Você vai pagar por isso, eu disse, a voz baixa, mas firme. Um dia, você vai pagar por isso. Ele riu. Vai fazer o quê? Me denunciar? Você assinou os papéis, Ana Paula. Você é cúmplice. Se eu caio, você cai junto. Ele tinha razão. Pelo menos era nisso que ele acreditava. Mas o que Marcelo não sabia, o que aquele idiota burro e ganancioso não tinha a menor ideia, é que Ricardo e Helena não eram um casal desesperado por um filho. Eles eram agentes infiltrados da Polícia Federal. E tráfico de crianças é punido com mais de 30 anos de reclusão. Às vezes, quando você vende sua alma pro diabo, não percebe que o diabo é quem está te comprando. E Marcelo tinha acabado de vender muito mais do que um filho. Ele tinha vendido sua liberdade, seu futuro, tudo. Mas naquele momento, eu ainda não sabia disso. Naquele momento, eu só sabia que meu filho tinha sido arrancado de mim. Que eu tinha falhado. Que eu era a pior mãe do mundo. Eu fiquei ali no chão, abraçada nas próprias pernas, enquanto Patrícia terminava de contar o dinheiro e Marcelo começava a fazer planos sobre como gastar a fortuna que tinha acabado de ganhar vendendo nosso filho de 5 anos. E foi ali, naquele momento de desespero absoluto, que eu decidi que isso não ia acabar assim. Que eu ia lutar. Que eu ia pegar meu filho de volta, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Mas primeiro, eu precisava ser esperta. Precisava entender o que realmente estava acontecendo. Porque algo naquilo tudo não fazia sentido. Aqueles papéis eram simples demais. Aquele casal era calmo demais. E a forma como Ricardo tinha olhado para Marcelo antes de sair, como se estivesse memorizando cada traço do rosto dele. Havia algo mais. Eu sentia. E eu ia descobrir o quê? A noite passou devagar. Tão devagar que cada minuto parecia 1 hora. Cada hora parecia um dia inteiro. Eu fiquei sentada no quarto do Miguel, no meio do chão, cercada pelos brinquedos dele. Carrinhos espalhados, ursinhos encostados na parede, desenhos colados no quadro de cortiça que eu tinha pendurado há 6 meses. Um desenho de uma família. Ele tinha desenhado eu, ele e Marcelo, todos de mãos dadas, embaixo de um sol amarelo gigante. Ele tinha usado giz de cera laranja porque tinha acabado o amarelo. E quando eu perguntei se não queria que eu comprasse outro amarelo, ele disse que não. Que sóis laranjas eram mais bonitos, mais especiais. Meu filho achava que sóis laranjas eram especiais. E agora ele estava longe, com estranhos, provavelmente chorando, pedindo por mim, sem entender por que a mãe dele tinha deixado aquilo acontecer. Eu segurei um dos ursinhos, aquele marrom claro que a minha avó tinha dado quando ele nasceu, e apertei contra o peito.
Ainda cheirava a ele. Aquele cheiro de criança, de shampoo, de inocência. Comecei a chorar de novo. Eu tinha chorado tanto nas últimas horas que meus olhos ardiam, minha cabeça latejava, mas as lágrimas continuavam vindo. Era como se meu corpo estivesse tentando expulsar toda a dor através dos olhos, mas não era possível, porque a dor era grande demais. Marcelo apareceu na porta do quarto às 3 da manhã. Ele tinha bebido. Conseguia sentir o cheiro de uísque dali. Patrícia devia ter ido embora em algum momento que eu não percebi. Ou talvez estivesse no nosso quarto, na minha cama, no lugar que deveria ser meu. Você ainda tá aí? Ele perguntou, apoiando-se no batente. Jesus, Ana Paula, supera. Eu não respondi. Só o encarei. Tentei encontrar nele algum resquício de humanidade. Alguma coisa que me fizesse entender como um homem podia vender o próprio filho e depois beber uísque como se estivesse comemorando. A gente vai ficar rico, ele continuou, entrando no quarto, quase tropeçando numa pilha de blocos de montar. Finalmente vou poder sair dessa merda de apartamento. Comprar um carro decente, viajar, viver, sabe? Viver de verdade. E o Miguel? Eu perguntei, a voz rouca de tanto chorar. Ele vai viver de verdade também? Ou vai passar o resto da infância se perguntando por que os pais dele não quiseram ele? Ele vai esquecer. Marcelo deu de ombros. Criança esquece rápido. Daqui a um ano, ele nem vai lembrar da gente. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Você realmente acredita nisso? Acredito. E você deveria acreditar também. Faz tudo ficar mais fácil. Ele saiu do quarto, arrastando os pés. Eu o ouvi ligar a TV na sala, mudar de canal algumas vezes, finalmente parar num programa qualquer. A luz azulada da tela iluminava o corredor. Eu me levantei. Minhas pernas estavam dormentes de ficar tanto tempo na mesma posição. Caminhei até a janela do quarto de Miguel, aquela que dava para a rua. Lá embaixo, a cidade dormia. Carros estacionados, postes iluminando a calçada vazia, uma ou outra janela acesa nos prédios vizinhos. Pessoas vivendo suas vidas normais, sem imaginar que ali, naquele apartamento do 5º andar, uma mãe tinha acabado de perder tudo. Foi aí que eu vi. Um carro. Um sedã preto, estacionado do outro lado da rua. E dentro dele, 2 figuras. Não conseguia ver os rostos por causa da distância e da luz fraca, mas havia algo familiar naquele carro, na forma como estava posicionado, como se estivesse vigiando. Meu coração acelerou. Seria a polícia? A ideia veio tão de repente que quase me fez cair. Polícia. Claro. Aquilo tudo tinha sido estranho demais. Os papéis simples demais. Ricardo e Helena calmos demais. Mesmo quando Marcelo tinha me batido na frente deles. E aquela forma como Ricardo tinha olhado para Marcelo. Como se estivesse estudando, analisando. Eles eram polícia. Tinham que ser. Mas se eram polícia, por que tinham levado Miguel? Por que não tinham prendido Marcelo na hora? A resposta veio rápido, porque precisavam de provas concretas. Precisavam que Marcelo realmente fizesse a transação, assinasse os papéis, recebesse o dinheiro. Só assim teriam um caso sólido. E eu tinha ajudado. Eu tinha assinado aqueles malditos papéis. Mas se eles eram polícia, isso significava que Miguel estava seguro. Estava sendo cuidado. E mais importante, significava que eu tinha uma chance. Uma chance de desfazer aquilo. De provar que eu tinha sido coagida, ameaçada. Eu corri até a sala. Marcelo estava esparramado no sofá, o controle remoto na mão, os olhos vidrados na TV. A pasta com o dinheiro estava na mesa de centro, aberta, os maços de notas organizados como se fossem obras de arte. Marcelo, eu disse, tentando manter a voz firme, a gente precisa conversar. Agora não, tô cansado. É importante. Tudo é importante pra você, Ana Paula. Tudo é drama, tragédia, fim do mundo. Ele tomou mais um gole do copo de uísque que estava equilibrado no braço do sofá. Não aguento mais. Eu respirei fundo. Precisava ser esperta. Se ele realmente suspeitasse que aquilo tinha sido uma armadilha policial, ele podia fugir. Sumir com o dinheiro. E aí seria impossível provar qualquer coisa. Eu só queria dizer que... Você tem razão. Eu menti. As palavras doendo na garganta. Foi um bom negócio. E eu vou tentar superar. Vou tentar seguir em frente. Ele me olhou surpreso, desconfiado. Sério? Sério. Eu só... preciso de tempo. Mas você tem razão. A gente pode recomeçar. Fazer melhor. Um sorriso lento se formou no rosto dele. Um sorriso vitorioso. Sabia que você ia entender. No fundo, você é esperta. Mais esperta do que eu pensava. Ele voltou a atenção para a TV. Eu olhei para o dinheiro na mesa.
R$ 1 milhão. O preço do meu filho. Vou dormir, eu disse. Tô exausta. Vai lá. Amanhã a gente conversa sobre os planos. Talvez a gente viaje. Que tal Cancún? Sempre quis conhecer. Eu não respondi. Fui até o quarto, fechei a porta e encostei nela. O coração disparado. Precisava agir rápido. Precisava de provas. Alguma coisa que mostrasse que eu tinha sido coagida. As gravações que Marcelo tinha feito de mim, por exemplo. Se eu conseguisse o celular dele, conseguisse apagar ou pelo menos copiar esses arquivos. Mas Marcelo dormia com o celular embaixo do travesseiro. Sempre fez isso. E agora, com Patrícia provavelmente por perto, seria impossível pegar sem ser notada. Eu peguei meu próprio celular. Tinha meia dúzia de mensagens não lidas. Minha mãe perguntando se estava tudo bem. Carla perguntando se eu queria sair para tomar café. Números desconhecidos que provavelmente eram spam. E então eu vi. Uma mensagem de um número que eu não conhecia, enviada há 2 horas. Ana Paula, aqui é Ricardo. Sei que está confusa e assustada. Miguel está bem. Está seguro. Amanhã de manhã, 9 horas, café na esquina da sua rua. Venha sozinha. É importante. Eu li a mensagem 3 vezes. 4, 5. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o celular. Era ele. Tinha que ser. E se ele estava me chamando para conversar, significava que eu estava certa. Eles eram polícia. Tinham um plano. Eu tinha esperança. Pela primeira vez em horas, eu tinha esperança. Deitei na cama sem tirar a roupa. Não conseguiria dormir. Sabia disso. Mas precisava pelo menos tentar. Fechar os olhos e fingir que nada daquilo era real. Que em algum lugar paralelo, numa vida diferente, Miguel estava no quarto dele, dormindo com o ursinho marrom apertado contra o peito, e eu ia acordá-lo de manhã com beijos e cócegas como sempre fazia. Mas aquilo era real. Dolorosamente real. E amanhã de manhã, às 9 horas, eu ia descobrir o que diabos estava acontecendo. Acordei às 7. Não tinha realmente dormido. Apenas cochilado em intervalos curtos e agitados, cheia de pesadelos onde Miguel gritava meu nome e eu não conseguia alcançá-lo. Marcelo ainda dormia no sofá da sala, a TV ainda ligada, o copo de uísque caído no chão. A pasta com o dinheiro estava fechada agora, provavelmente trancada. Tomei banho. Escovei os dentes. Coloquei uma roupa limpa. No espelho, vi uma mulher que mal reconheci. Olhos inchados e vermelhos, pele pálida, expressão derrotada. Passei um pouco de maquiagem tentando esconder os danos. Não adiantou muito. Às 8h30, saí do apartamento. Marcelo ainda dormia. Deixei um bilhete na mesa da cozinha dizendo que tinha ido comprar pão. Mentira. Mas ele nunca verificava mesmo. O café ficava a 2 quarteirões. Um lugar pequeno, simples, com mesinhas na calçada e cheiro forte de café coado. Cheguei às 8h50. Ricardo já estava lá, sentado numa mesa do canto, de costas para a rua, usando óculos escuros e um boné. Disfarce fraco, mas funcional o suficiente. Eu me aproximei devagar. Minhas pernas tremiam. Ricardo? Ele olhou para cima, tirou os óculos. Ana Paula, senta. Sentei. Uma garçonete apareceu quase imediatamente, mas Ricardo dispensou. Só um café. Forte. Ela vai querer a mesma coisa. Eu não tinha certeza se queria café, mas não discuti. Quando a garçonete se afastou, Ricardo se inclinou sobre a mesa. Primeiro, Miguel está bem. Ele passou a noite num abrigo temporário da Polícia Federal, com assistência de uma psicóloga infantil. Chorou bastante no começo, mas acabou dormindo. Está sendo bem cuidado. As lágrimas vieram imediatamente. Eu posso vê-lo? Ainda não, mas em breve. Eu prometo. Ele tirou um cartão do bolso e deslizou pela mesa. Meu nome verdadeiro é Ricardo Mendes. Sou agente da Polícia Federal, Divisão de Crimes contra Crianças e Adolescentes. Helena é minha parceira, agente Helena Santos. Estamos infiltrados numa rede de tráfico de crianças há 8 meses. Minha cabeça girava. Tráfico de crianças? Mas... Marcelo está envolvido até o pescoço. Ricardo continuou, a voz baixa, mas firme. Ele não é só um cara que vendeu o próprio filho. Ele faz parte de uma operação maior. Nos últimos 2 anos, ele facilitou pelo menos 5 outras transações similares. Conectava pais endividados ou desesperados com compradores dispostos a pagar alto. Ficava com 30% de cada venda. Eu senti náusea. 5 crianças? 5 que a gente conseguiu confirmar. Pode ter mais. Ele pegou o café que a garçonete tinha trazido, tomou um gole. A Patrícia é a recrutadora. Ela procura alvos, pessoas vulneráveis. Depois passa as informações para Marcelo, que fecha os negócios.
É uma operação bem montada. Como vocês descobriram? Uma das crianças que eles venderam foi resgatada há 6 meses. Os pais adotivos ilegais confessaram onde conseguiram ela. Levou tempo para rastrear, mas eventualmente chegamos no Marcelo. E quando descobrimos que ele tinha um filho próprio, soubemos que era questão de tempo até ele tentar vender também. Dinheiro estava apertado. Ele devia muito. Devia para quem? Agiotas. Cassinos ilegais. Marcelo tem um problema sério de jogo, Ana Paula. Você sabia? Eu balancei a cabeça. Não. Ele sempre disse que trabalhava com marketing digital. Ele não trabalha com nada. Há 2 anos ele não tem emprego fixo. Todo o dinheiro que entrava na conta de vocês vinha das comissões que ele recebia vendendo crianças. Ricardo me olhou com algo parecido com pena. Sinto muito. Sei que é difícil ouvir isso. Difícil não era a palavra. Era devastador. Descobrir que o homem com quem eu tinha vivido, que eu tinha amado, que era o pai do meu filho, era um monstro. Não apenas um monstro que vendeu o próprio filho, mas um monstro que fazia isso sistematicamente com outras famílias. E eu? Perguntei a voz tremendo. Eu assinei os papéis. Sou cúmplice? Você foi coagida. Temos evidências disso. Gravamos toda a interação ontem. Vimos quando ele te bateu. Ouvimos as ameaças que ele fez sobre as gravações e o conselho tutelar. Você não vai ser acusada de nada. O alívio foi tão grande que eu quase desabei ali mesmo. Então eu vou ter meu filho de volta? Vai, mas preciso que você me ajude com algo antes. Ricardo se inclinou ainda mais. Hoje à noite, Marcelo vai receber a visita de outro comprador. Um casal querendo adotar um menino de 3 anos. O pai da criança está desempregado há 1 ano. A mãe tem depressão pós-parto severa. Marcelo fez contato com eles há 2 semanas. Eles vão ao apartamento de vocês hoje, às 8 da noite. E vocês querem que eu esteja lá. Queremos que você grave tudo. Discretamente. Ele colocou um pequeno dispositivo na mesa. Parecia um pendrive, mas Ricardo explicou que era um gravador de áudio de alta qualidade. Coloca isso em algum lugar da sala onde não seja visível, mas que capte bem o som. Deixa gravando. Se Marcelo tentar outra venda, a gente tem mais provas. E aí a gente fecha o cerco. Mas se eu gravar, ele vai descobrir que eu tô ajudando vocês. Não vai. A gente vai prender todo mundo hoje à noite mesmo. Você só precisa manter a calma até lá. Agir normal. Não dar nenhum sinal de que sabe de alguma coisa. Eu peguei o dispositivo. Era leve, pequeno o suficiente para esconder em qualquer lugar. E depois? Depois que vocês prenderem ele? Depois você vai prestar depoimento. Vai contar tudo o que sabe. E vai recuperar a guarda do Miguel. O processo vai ser rápido porque as circunstâncias são especiais. Você foi vítima, não criminosa. Mas e as gravações que Marcelo tem de mim? As mensagens? A gente vai apreender todos os dispositivos eletrônicos dele. Vai apagar tudo. Você não precisa se preocupar com isso. Ele terminou o café, levantou. Ana Paula, sei que foi uma noite horrível. Sei que você deve estar destruída. Mas você é forte. E você vai ter seu filho de volta. Eu prometo. Eu queria acreditar nele. Queria tanto acreditar. Uma última coisa, eu disse, quando ele já estava indo embora. Por que vocês levaram o Miguel de verdade? Por que não prenderam Marcelo ontem mesmo? Porque precisávamos que ele se sentisse seguro, vitorioso. Se tivéssemos prendido ele imediatamente, os outros envolvidos na rede iam desaparecer. A Patrícia, os agiotas, os outros compradores. Deixando Marcelo livre por mais um dia, a gente consegue pegar todo mundo de uma vez. É temporário. Algumas horas apenas. E Miguel está seguro, eu juro. Ele colocou os óculos de volta, o boné, e saiu do café sem olhar para trás. Eu fiquei ali sentada, o dispositivo apertado na mão, o café esfriando na frente de mim. Tinha tanto medo de fazer algo errado, de Marcelo descobrir, de tudo dar errado, e eu perder Miguel para sempre. Mas Ricardo tinha razão. Eu era forte. Tinha que ser. Por Miguel. Voltei para casa às 10. Marcelo estava acordado, tomando café na cozinha, olhando o celular. Ele olhou para cima quando eu entrei. Onde você estava? Comprei pão. Mostrei a sacola que eu tinha realmente comprado a caminho de casa, no mercadinho da esquina. E peguei leite também. Acabou. Ele grunhiu. Voltou a atenção para o celular. Eu coloquei as compras na geladeira, as mãos tremendo levemente. O dispositivo estava no bolso da minha calça, queimando como se fosse uma brasa. A Patrícia vem aqui à tarde, Marcelo disse, ainda sem me olhar. A gente precisa contar o dinheiro de novo. Separar minha parte. A sua parte? 30% é meu, 70% é dela. Investimento dela, comissão minha. Assim funciona.
Então era verdade. Ele realmente fazia isso há tempos. E Patrícia era a chefe. Tudo fazia sentido agora. A forma como ela comandava tudo ontem. Como ela tinha sido a única realmente feliz com a transação. Tá, eu disse, mantendo a voz neutra. Vai ter mais alguém vindo aqui hoje? Marcelo finalmente me olhou. Por quê? Só perguntei. Depois de ontem, eu só queria saber se vai ter mais movimento. Ele estudou meu rosto por um momento longo demais. Meu coração disparou. Será que ele suspeitava? Será que eu tinha sido óbvia demais? Mas então ele desviou o olhar. Talvez. Não é da sua conta. Certo. Não é da minha conta. Eu comecei a arrumar a cozinha só para ter algo para fazer com as mãos. Vou limpar a casa. Tá uma bagunça. Faz isso. E tenta não ficar com aquela cara de enterro. Tá me irritando. Eu não respondi. Fui até a lavanderia, peguei produtos de limpeza e comecei a limpar a sala. Marcelo ficou na cozinha, no celular, rindo de algo que alguém tinha mandado. Provavelmente Patrícia. Enquanto limpava, procurei o lugar perfeito para esconder o dispositivo. Tinha que ser em algum lugar com boa captação de áudio, mas discreto o suficiente para ninguém notar. Finalmente decidi por debaixo da mesa de centro, grudado com fita adesiva na parte de baixo. Ninguém olharia ali. Fiz isso rapidamente quando Marcelo foi ao banheiro. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele ia ouvir do corredor. Mas quando ele voltou, eu estava simplesmente limpando o sofá. Normal, como se nada tivesse acontecido. Esqueci de te falar. Marcelo disse, se jogando no sofá que eu tinha acabado de limpar. Hoje à noite tem mais uma reunião. Outro casal interessado. Fingi surpresa. Sério? Tão rápido? Negócios não param, Ana Paula. E a gente precisa de mais dinheiro. 1 milhão não dura para sempre. Vocês já venderam o Miguel e já querem vender outra criança? Não é vender. É facilitar adoções para famílias que realmente querem filhos, mas não conseguem pelos meios tradicionais. É um serviço. Ele falava como se realmente acreditasse nisso. Como se fosse algo nobre. E sim, outra criança. Menino de 3 anos. Família tá quebrada. A gente tá fazendo um favor. Eu tive que morder a língua para não gritar. Para não pegar alguma coisa e jogar na cabeça dele. Mas me controlei. Ricardo tinha dito para agir normal. Para não dar nenhum sinal. Você quer que eu fique aqui durante a reunião? Perguntei. Não, fica no quarto. Deixa eu resolver. Melhor ainda. Assim eu não precisaria fingir normalidade na frente de mais pessoas. Tudo bem. Patrícia chegou às 3 da tarde. Ela estava diferente hoje, mais casual. Jeans e blusa branca, cabelo preso num rabo de cavalo. Mas o sorriso falso era o mesmo. Ana Paula! Ela disse como se fôssemos velhas amigas. Como você tá? Bem. Eu menti. Ótimo. O Marcelo me disse que você superou rápido. Que bom. Criança é um fardo mesmo, né? Agora vocês vão poder viver. Eu só assenti. Não confiava na minha voz para responder aquilo. Eles se trancaram na cozinha por 1 hora, contando dinheiro, fazendo cálculos. Eu fiquei na sala fingindo assistir TV, mas na verdade prestando atenção em cada palavra que eles diziam, tentando gravar tudo na memória. Cada detalhe que pudesse ajudar a polícia. Ouvi Patrícia dizendo que tinha mais 3 famílias interessadas. 3. Como se fossem produtos num catálogo. Ela descrevia as crianças por idade, aparência, comportamento. A menina de 7 anos é quietinha, obediente, vai ser fácil de vender. O menino de 2 anos é meio chorão, mas ainda assim tem mercado. E tem um bebê de 6 meses que uma cliente de São Paulo quer muito. Pode render até 1,5 milhão. Marcelo ria. Bebê vale mais mesmo. É tipo carro novo. Ninguém quer com quilometragem. Eles riam juntos. Riam. Eu senti vontade de vomitar. Mas me controlei. Respirei fundo. Pensei em Miguel. Em como eu ia tê-lo de volta em breve. Como aquele pesadelo ia acabar. Às 7h30, Patrícia foi embora. Disse que voltaria amanhã para finalizar uns detalhes. Marcelo se trocou, colocou uma camisa social, passou gel no cabelo. Estava se arrumando para a reunião de negócios, para vender mais uma criança. Lembra? Ele me disse. Fica no quarto. Não sai. Não faz barulho. Eu sei. E Ana Paula? Ele segurou meu braço. Não forte, mas firme o suficiente para ser um aviso. Se você fizer qualquer merda, se você tentar estragar isso de alguma forma, eu acabo com você. Entendeu? Eu engoli seco. Entendi. Ele soltou meu braço. Sorriu. Ótima garota. Sabia que você ia colaborar. A campainha tocou exatamente às 8 horas. Marcelo foi atender.
Eu me escondi no quarto, mas deixei a porta entreaberta só um pouquinho. O suficiente para ouvir. Eram um homem e uma mulher. A voz dele era cansada, derrotada. A dela era ansiosa, esperançosa. Marcelo os conduziu até a sala, ofereceu café. Começou o mesmo discurso que eu já conhecia. Como ele poderia ajudar. Como aquela era uma oportunidade de dar uma vida melhor para uma criança que não estava sendo bem cuidada pelos pais biológicos. O homem hesitava. Mas isso é legal? Dá para adotar assim, sem passar pelo sistema? É uma adoção particular. Marcelo mentia com tanta facilidade que até assustava. Totalmente legal. Os pais assinam uma transferência de guarda voluntária. Tudo documentado. Você vai ter papéis e tudo mais. E quanto custa? A mulher perguntou. 800 mil. É um investimento, mas pensa em tudo que você vai economizar sem ter que passar por anos de processo de adoção tradicional. Ouvi o casal conversando baixo, discutindo. A mulher queria. O homem tinha dúvidas. Foi aí que eu ouvi outro som. Um som que não esperava. Sirenes. Distantes no começo, mas ficando mais altas. Mais próximas. Marcelo deve ter ouvido também porque parou de falar no meio de uma frase. Que diabos? Ele sussurrou. As sirenes pararam em frente ao prédio. Ouvi porteiras de carro batendo. Vozes. Muitas vozes. Alguém bateu na porta. Forte. Autoritário. Polícia Federal! Abra a porta! O casal na sala gritou. Ouvi barulho de cadeiras caindo. Coisas quebrando. Você me entregou? Marcelo gritou. E passos pesados vieram na direção do quarto. Eu corri. Tranquei a porta por dentro. Ele bateu. Socou a madeira. Ana Paula! Abre essa merda de porta! Polícia Federal! Abra a porta principal agora ou nós vamos arrombar! Mais gritos. Mais barulhos. E então um estrondo gigante. Eles tinham arrombado a porta de entrada. Eu me joguei no chão, me encolhi num canto, tampei os ouvidos. Sons de luta na sala. Marcelo gritando. Alguém lendo direitos. Algemas clicando. E então silêncio. Uma batida suave na porta do quarto. Ana Paula? Sou eu, Ricardo. Você pode abrir. Está tudo bem agora. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui destrancar a porta. Abri devagar. Ricardo estava ali, de colete à prova de balas. Alguma coisa que parecia uma arma no coldre. Mas o rosto dele era gentil. Está tudo bem. Ele foi preso. Você está segura. Eu desabei. Literalmente desabei no chão, soluçando. Ricardo se abaixou, colocou uma mão no meu ombro. Você foi muito corajosa. Muito. O dispositivo captou tudo. Cada palavra. Temos provas mais do que suficientes agora. Miguel. Eu consegui dizer entre os soluços. Eu quero ver meu filho. E você vai. Amanhã de manhã. Eu prometo. Eles me tiraram do apartamento. Lá fora havia viaturas por toda parte, luzes azuis e vermelhas piscando, vizinhos nas janelas tentando ver o que estava acontecendo. Marcelo estava sendo colocado numa viatura, as mãos algemadas nas costas. Ele me viu e gritou algo, mas não conseguia entender o quê. Não queria entender. O casal que tinha vindo para a reunião estava sendo levado para outra viatura. Eles não iam ser presos, Ricardo explicou mais tarde. Eram vítimas também, mas precisavam prestar depoimento. Me levaram para a delegacia da Polícia Federal. Passei horas lá contando tudo, desde o começo. Como era meu relacionamento com Marcelo, quando comecei a suspeitar que algo estava errado, como foi a noite da venda do Miguel. Tudo, cada detalhe. Uma mulher muito gentil, uma escrivã chamada Sandra, anotava tudo. Me trouxe água, lenços, me deu intervalos quando ficava difícil demais continuar. Era quase 2 da manhã quando terminaram. Ricardo apareceu com um café fresco. Você pode ir para casa agora. Ou se preferir, a gente pode te levar para a casa de algum familiar. Não sei se você quer voltar para aquele apartamento. Não quero, eu disse imediatamente. Nunca mais quero entrar lá. Entendo. Você tem para onde ir? Pensei na minha mãe. Ela morava a 1 hora dali, num bairro mais afastado. Não tinha visto ela há semanas, porque Marcelo sempre arrumava desculpas para não irmos. Agora eu entendia por quê. Ele estava me isolando, me afastando de qualquer pessoa que pudesse me ajudar. Minha mãe, eu disse. Posso ficar com ela. Ótimo, a gente te leva. Mas antes... Ricardo hesitou. Tem algo que você precisa saber. Sobre o Marcelo. O quê? Ele confessou tudo. Não teve escolha depois de ouvir as gravações. Mas disse algo que... Bem, que você deveria saber. Ele estava planejando te matar. O mundo parou. O quê? Depois que vendesse mais 2 ou 3 crianças,
Quando tivesse dinheiro suficiente para fugir do país, ele ia matar você e fazer parecer suicídio. A Patrícia já tinha comprado a passagem dele para o Paraguai. Daqui a 3 meses você estaria morta e ele estaria vivendo como rei em outro país. Eu não conseguia processar aquilo. Era demais. Muito demais. Desculpa ter que te contar isso, Ricardo disse. Mas achei que você deveria saber. Você escapou não só de perder seu filho. Você escapou de morrer. Eles me levaram para a casa da minha mãe. Eu tinha ligado antes, explicado minimamente o que tinha acontecido. Ela estava esperando na porta, de roupão, os olhos vermelhos. Quando me viu, correu e me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Minha filha, minha filha. Eu chorei nos braços dela. Chorei como não chorava desde criança. E ela me balançou, sussurrando que estava tudo bem, que eu estava segura, que tudo ia ficar bem. Mas eu não sabia se ia ficar bem. Como as coisas ficam bem depois de descobrir que o homem que você amou, com quem você teve um filho, era um monstro? Como você segue em frente depois de vender seu próprio filho, mesmo que sob coação? Eu não tinha respostas. Só tinha dor. E uma vontade imensa de ver Miguel, de segurar ele, de dizer que nunca mais na vida, ninguém ia tirá-lo de mim. E amanhã, Ricardo tinha prometido. Amanhã eu veria meu filho novamente. Amanhã eu começaria a reconstruir nossa vida. Ou pelo menos tentaria. Acordei com o sol batendo no rosto. Por um segundo, só um segundo abençoado, eu não lembrava de nada. Estava na cama da minha infância, no quarto que minha mãe mantinha exatamente como eu tinha deixado quando me casei. As cortinas floridas, o armário branco descascado, o cheiro de lavanda que ela sempre usava no amaciante. Era seguro. Era familiar. E então tudo voltou. Uma enxurrada de memórias. Miguel sendo arrancado dos meus braços. Marcelo me batendo. A polícia arrombando a porta. Ricardo me contando que meu marido planejava me matar. Eu me encolhi na cama, puxei o cobertor sobre a cabeça e deixei as lágrimas virem. De novo. Sempre de novo. Parecia que eu não conseguia mais fazer nada além de chorar. Uma batida suave na porta. Ana Paula, filha, você tá acordada? A voz da minha mãe. Aquela voz que tinha me acalmado em noites de febre quando eu era criança, que tinha me encorajado no meu primeiro dia de escola, que tinha chorado comigo quando meu pai morreu. Ela era minha rocha. Sempre foi. Tô, eu respondi, a voz abafada pelo cobertor. A porta se abriu. Ela entrou com uma bandeja. Café, torradas, suco de laranja. Trouxe café da manhã. Você precisa comer alguma coisa. Não comeu nada ontem. Eu não tinha fome. Não tinha fome há dias, parecia. Mas ela tinha razão. Eu precisava comer. Precisava manter as forças porque hoje era o dia. Hoje eu veria Miguel. Sentei na cama, peguei a xícara de café. Estava forte, do jeito que eu gostava. Minha mãe sabia. Ela sempre sabia. Que horas eles disseram que você podia ver ele? Ela perguntou sentando na beirada da cama. 10 horas, no prédio da Polícia Federal. São 8h30 agora. Eu te levo. Mãe, você não precisa. Eu vou te levar, ela repetiu. E tinha aquele tom que não aceitava discussão. Você não vai passar por isso sozinha. Não de novo. Eu segurei a mão dela. Obrigada. Por tudo. Por me deixar vir pra cá. Por não me julgar. Por... Chega. Ela apertou minha mão. Você é minha filha. Eu sempre vou estar aqui. Sempre. E aquele homem, aquele monstro, ele vai pagar pelo que fez. Com você e com o Miguel. Marcelo. Eu nem queria pensar nele. Não queria dar a ele nem mais um segundo dos meus pensamentos. Mas era impossível. Ele estava em tudo. Cada memória dos últimos 7 anos estava contaminada por ele. Cada foto, cada momento feliz, tudo tinha sido uma mentira. Como eu não percebi. Como eu fui tão cega. Para de se culpar, minha mãe disse como se lesse meus pensamentos. Pessoas assim, elas são boas em enganar. É para isso que elas são boas. Não é sua culpa. Mas parecia que era. Parecia que eu deveria ter visto os sinais. As mentiras. As ausências. O jeito como ele me isolava. Como fazia eu me sentir pequena, burra, insuficiente. Eram todos sinais de abuso. Eu estudei isso na faculdade. Tinha dado aulas sobre relacionamentos tóxicos. E ainda assim, não reconheci quando estava dentro de um. Tomei banho. Coloquei a roupa que minha mãe tinha separado. Uma calça jeans e uma blusa azul clara. Simples, confortável. Passei uma maquiagem leve só para não parecer um cadáver. Amarrei o cabelo num rabo de cavalo. No espelho vi uma versão diferente de mim mesma. Mais velha, mais cansada, mas também mais forte? Talvez.
Ou talvez fosse só desespero disfarçado de força. O trajeto até o prédio da Polícia Federal durou 40 minutos. Minha mãe dirigia em silêncio, uma das mãos no volante, a outra segurando a minha. O rádio estava desligado. Só o som do trânsito, das buzinas, da cidade acordando para mais um dia normal. Para todo mundo era só mais uma quarta-feira. Mas para mim era o dia que eu ia recuperar meu filho. Estacionamos às 9h50. 10 minutos adiantadas. Ricardo tinha dito 10 horas, mas eu não conseguia esperar nem mais um segundo do que o necessário. O prédio era intimidador. Concreto cinza, vidros escuros, seguranças armados na entrada. Passamos pelo detector de metais, mostramos documentos, explicamos por que estávamos ali. Um dos seguranças fez uma ligação, confirmou algo e nos indicou o terceiro andar. Ricardo estava esperando. Ele sorriu quando nos viu. Ana Paula, pontual. Eu não conseguiria me atrasar nem se quisesse. Apresentei minha mãe. Essa é Dona Célia, minha mãe. Prazer, senhora. Ricardo apertou a mão dela. A Ana Paula é uma mulher muito corajosa. A senhora deve estar muito orgulhosa. Minha mãe só assentiu, emocionada demais para falar. Miguel está aqui? Eu perguntei, olhando ao redor como se ele fosse aparecer magicamente. Está. Numa sala especial que a gente usa para esses casos. Ele passou a noite bem. Comeu, dormiu, conversou com a psicóloga. Está um pouco confuso ainda, mas ansioso para te ver. Ricardo indicou um corredor. Vem. Mas antes, preciso te preparar para o que você vai encontrar. Meu estômago embrulhou. Preparar? Ele está machucado? Não. Nada físico, mas ele passou por um trauma. Pode estar diferente, mais retraído talvez, ou muito grudento. Cada criança reage de um jeito. Eu só quero vê-lo. Não importa como ele esteja. Ricardo nos guiou por um corredor longo. Paredes brancas, cheiro de produto de limpeza, o som dos nossos passos ecoando. Paramos em frente a uma porta com uma plaquinha. Sala de convivência protegida. Ele está aí dentro, Ricardo disse, com a Helena e a psicóloga, a doutora Fernanda. Quando você entrar, deixa ele vir até você no tempo dele. Não força, não pressiona, tá bem? Eu assenti. Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. Ricardo abriu a porta. E ali estava ele, meu menino, meu Miguel. Ele estava sentado no chão, brincando com blocos de montar. Usava uma roupa que eu não conhecia, um macacão azul marinho que alguém devia ter comprado para ele. O cabelo estava penteado diferente, mas era ele, era meu filho. Ele olhou para cima quando a porta abriu. Nos viu. E por um segundo terrível, um segundo que pareceu durar uma eternidade, ele não reagiu. Apenas ficou ali, me encarando, como se não tivesse certeza se eu era real. Miguel? Minha voz saiu num sussurro, e então ele largou os blocos, levantou e correu. Mamãe! Eu me abaixei, abri os braços, e ele se jogou em mim com tanta força que nós duas caímos no chão. Mas não importava, nada importava. Ele estava aqui, nos meus braços, vivo, seguro. Mamãe, mamãe, mamãe. Ele repetia chorando, o rostinho enterrado no meu pescoço. Eu pensei que você não ia me buscar. Eu pensei que você tinha me deixado. Nunca, meu amor. Nunca. Eu o apertava tanto que provavelmente estava machucando, mas não conseguia soltar. A mamãe sempre vai te buscar. Sempre. Você é meu filho. Meu menino. Eu te amo tanto. Ficamos assim por muito tempo. Só nos abraçando. Chorando. Ele cheirava diferente. Shampoo diferente. Sabonete diferente. Mas por baixo de tudo ainda era o cheiro dele. Meu Miguel. Quando finalmente nos soltamos, eu segurei o rostinho dele entre minhas mãos. Tinha olheiras. Estava mais pálido. Mas os olhos castanhos enormes eram os mesmos. Você está bem? Você está machucado? Fizeram algo com você? Não, mamãe. Aquelas pessoas foram legais. A tia Helena me deu desenho para pintar e chocolate. E tem uma moça aqui que é doutora. Ela conversou comigo. Me perguntou um monte de coisa. Olhei para Helena, que estava num canto da sala, observando. Ela tinha os olhos vermelhos também. Ela acenou levemente. Eu acenei de volta. Um agradecimento silencioso por ter cuidado do meu filho. E o papai? Miguel perguntou de repente. Onde está o papai? Merda. Eu não tinha pensado no que dizer sobre Marcelo. Como você explica para uma criança de 5 anos que o pai dela é um monstro? A doutora Fernanda se aproximou. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos curtos, óculos redondos, expressão gentil. Miguel, lembra que conversamos sobre isso? Sobre como às vezes adultos fazem coisas erradas?
Miguel assentiu, hesitante. Seu papai fez uma coisa muito errada. E agora ele precisa ficar num lugar pensando sobre o que ele fez. Mas sua mamãe está aqui. E ela te ama muito. E vocês vão ficar juntos agora. Para sempre? Miguel perguntou, olhando para mim. Para sempre. Eu prometi. Ninguém nunca mais vai te tirar de mim. Minha mãe tinha entrado na sala em algum momento. Miguel a viu e gritou. Vovó! Ela correu até nós, se ajoelhou, abraçou nós dois. Meu netinho, meu anjinho. A vovó estava com tanta saudade. Ficamos mais uma hora ali, conversando, brincando, só estando juntos. Ricardo apareceu com alguns papéis que eu precisava assinar. Nada sério, ele garantiu. Só confirmações de que eu estava assumindo a guarda de novo, que Miguel estava sob meus cuidados. E o processo? Eu perguntei enquanto assinava. Eu vou ter que ir a julgamento? Você vai ter que prestar testemunho quando o caso for a júri, mas como vítima, não como ré. Você não está sendo acusada de nada. Todas as acusações são contra Marcelo, Patrícia e os outros envolvidos na rede. Quantas pessoas vocês pegaram? 15 até agora. Incluindo 3 agiotas, 2 advogados que falsificavam documentos e um funcionário de cartório que registrava as adoções ilegais. É uma operação grande. Vai levar tempo para processar todo mundo. E as outras crianças? As que Marcelo vendeu antes? Ricardo hesitou. Estamos rastreando. Algumas já foram localizadas e devolvidas às famílias biológicas. Outras... ainda estamos procurando. Mas não vamos desistir. Eram crianças. Crianças que tinham sido arrancadas de suas famílias, vendidas como produtos. E agora estavam Deus sabe onde. Com que tipo de gente? Vivendo que tipo de vida? Eu quero ajudar. Eu disse de repente. Com o caso. Com o que vocês precisarem. Depoimentos, reconhecimentos, o que for. Vamos precisar sim, Ricardo confirmou. Mas primeiro, cuida do Miguel. Cuida de você. Vocês dois precisam se recuperar. Saímos do prédio da Polícia Federal ao meio-dia. Miguel estava grudado em mim, uma das mãos entrelaçada na minha, a outra segurando o ursinho marrom que eu tinha levado da casa da minha mãe. Era o mesmo ursinho que a minha avó tinha dado. Eu tinha pegado ele ontem à noite, sabendo que Miguel ia querer. Vamos para casa? Miguel perguntou no carro. Eu olhei para minha mãe, que estava dirigindo. Ela entendeu a pergunta não dita. Vocês vão morar comigo por enquanto, ela disse, olhando pelo retrovisor para Miguel no banco de trás. Vai ser como aquelas vezes que vocês vinham dormir aqui nos finais de semana. Lembra? A vovó faz panquecas no café da manhã. Com chocolate? Miguel perguntou, animado. Com chocolate, ela confirmou. E com morango, se você quiser. Eu quero. Ele pulou no banco empolgado. E por um momento, só um momento, ele era só uma criança normal de 5 anos, não uma vítima. Não alguém que tinha passado por um trauma. Só um menino feliz com a promessa de panquecas. Mas quando chegamos na casa da minha mãe, quando eu tentei colocá-lo no quarto de hóspedes onde tinha uma cama extra, ele entrou em pânico. Não! Não quero dormir sozinho! E se alguém me levar de novo? Ninguém vai te levar, meu amor. Mas e se vier? E se o papai vier? O papai não pode vir. Ele está longe, num lugar onde não pode sair. Mas Miguel não se convencia. Ele começou a chorar, a tremer, agarrado em mim. Eu não quero ficar sozinho. Por favor, mamãe, não me deixa sozinho. Está bem, está bem. Eu o peguei no colo, mesmo ele sendo pesado demais para isso agora. Você dorme comigo, na minha cama. Pode ser? Ele assentiu contra meu pescoço, ainda tremendo. Naquela noite, deitados juntos na minha cama de solteiro, com Miguel finalmente dormindo depois de horas pedindo para eu confirmar que não ia deixá-lo, que não ia embora, que sempre ia estar ali, eu percebi a dimensão do estrago. Não era só sobre o que tinha acontecido, era sobre o que aquilo tinha feito com ele, com a confiança dele, com o sentimento de segurança. Marcelo não tinha só vendido nosso filho, ele tinha destruído a infância dele. Tinha tirado dele aquela inocência, aquela certeza de que os pais sempre protegem, sempre cuidam. Miguel ia carregar isso para sempre. E eu ia ter que ajudá-lo a lidar com isso. Mas eu ia. Não importava quanto tempo levasse. Não importava quão difícil fosse. Eu ia ajudar meu filho a se sentir seguro de novo. Os dias seguintes foram estranhos. Tinha aquela sensação de estar flutuando, de nada ser completamente real. Miguel ficava grudado em mim 24 horas por dia. Se eu ia ao banheiro, ele esperava do lado de fora da porta. Se eu ia cozinhar, ele segurava minha perna. À noite, ele acordava gritando, tendo pesadelos, e eu precisava acalmá-lo, cantar para ele,
prometer 1000 vezes que estava ali. A doutora Fernanda ligou no terceiro dia. Ela queria fazer um acompanhamento. Sugeriu que Miguel começasse terapia especializada em trauma infantil. Quanto antes a gente começar o tratamento, melhores as chances de recuperação completa, ela explicou. Eu aceitei. Marcaria consultas, levaria ele, faria o que fosse necessário. Ricardo também ligou. Tinha novidades sobre o caso. A Patrícia confessou. Está negociando delação premiada. Ela deu nomes, localizações, tudo. A operação está crescendo. Pode ter mais de 30 pessoas envolvidas nisso. E Marcelo? Não está colaborando. Contratou um advogado caro que está tentando alegar coação, instabilidade mental, essas defesas genéricas. Mas não vai funcionar. A gente tem provas demais. Gravações, documentos, testemunhas. Ele vai pegar no mínimo 20 anos. 20 anos. Marcelo tinha 32. Quando saísse, seria um homem de 50 e poucos anos. Miguel seria adulto. Não lembraria do pai. Ou melhor, só lembraria dele por isso. Por ter sido vendido. Era justo? Não sei. Parecia pouco. Parecia muito. Parecia estranho pensar que a pessoa com quem eu dividi uma cama por 7 anos ia passar as próximas 2 décadas numa prisão. Mas então eu lembrava do que Ricardo tinha me contado, que Marcelo planejava me matar, que eu seria só mais uma vítima na lista dele, e qualquer simpatia que eu ainda tinha evaporava. Tem mais uma coisa, Ricardo continuou. A gente recuperou o celular dele, achou as gravações que ele disse que tinha de você. Quer ver? Não. A resposta veio rápido, instintiva. Apaga tudo. Eu não quero que exista mais nada disso. Já apagamos. Mas achei que você gostaria de saber que... Bem, não era nada realmente comprometedor. Um áudio de você gritando com Miguel aquele dia. Mas qualquer juiz veria que foi uma reação pontual de uma mãe estressada. E as mensagens para sua amiga eram claramente desabafos. Ele estava blefando. Sabia que você não contestaria porque estava com medo. Claro que estava blefando. Era o que Marcelo fazia. Manipulava, mentia, fazia as pessoas acreditarem em versões distorcidas da realidade. Obrigada por me avisar, eu disse. E Ricardo, obrigada por tudo. Por salvar meu filho. Por me salvar também. Só estava fazendo meu trabalho. Mas fico feliz que deu certo. Vocês merecem recomeçar. Recomeçar. A palavra ecoou na minha cabeça depois que desliguei. Como a gente recomeça depois de algo assim? Como eu explicaria para Miguel, quando ele crescesse, por que o pai dele não estava presente? O que eu diria quando ele perguntasse sobre a família, sobre aquele período? A verdade, eu decidi. Quando ele fosse velho o suficiente, eu contaria a verdade. Adaptada para a idade dele, claro, mas a verdade. Ele merecia saber. Merecia entender que não foi culpa dele, que ele era amado, que a mãe dele lutou por ele. No 5º dia, eu precisei voltar ao apartamento. Ricardo tinha liberado o local, mas pediu que eu pegasse apenas o essencial. O resto seria catalogado como evidência ou doado. Eu não queria nada dali mesmo. Cada objeto estava contaminado por Marcelo. Minha mãe ficou com Miguel enquanto eu ia. Ele chorou quando eu disse que precisava sair por algumas horas. Eu volto, meu amor. A mamãe sempre volta. Promete? Prometo. Entrar naquele apartamento foi surreal. Fita amarela da polícia na porta, móveis revirados, sinais da busca que tinham feito. Na sala, a mancha onde Marcelo tinha derrubado o uísque ainda estava lá. Fui direto para o quarto de Miguel. Peguei os brinquedos dele, as roupas, os livros, o quadro com os desenhos. Tudo que tinha dele. Tudo que podia trazer de volta para ele. Encontrei uma caixa velha no armário, debaixo de cobertores que eu nunca usava. Abri. Fotos. Centenas de fotos. Do dia que descobri que estava grávida. Da primeira ultrassom. Do chá de bebê. De Marcelo segurando Miguel recém-nascido no hospital. Aquele olhar de puro espanto no rosto. De aniversários, natais, momentos aleatórios de felicidade. Eram todas mentiras? Aqueles sorrisos, aqueles momentos? Ou tinha havido em algum ponto algo real? Eu não sabia. Talvez nunca soubesse. Peguei apenas algumas fotos. As que eram só de Miguel. Ou de mim com Miguel. As que tinham Marcelo, eu deixei. Não queria mais nada que lembrasse dele. No meu quarto, no nosso quarto, olhei ao redor. A cama que dividimos. O armário onde nossas roupas ficavam lado a lado. A cômoda onde eu guardava maquiagem e onde ele guardava relógios. Tinha uma foto de casamento na parede. Nós dois, jovens, esperançosos, apaixonados. Eu tirei a foto da parede e joguei no lixo.
No fundo da gaveta da cômoda, atrás das meias de Marcelo, encontrei algo. Um caderno. Pequeno, capa preta, meio amassado. Abri. Era um diário. De Marcelo. Eu sabia que não devia ler. Sabia que só ia me machucar mais. Mas não consegui resistir. A primeira entrada era de 3 anos atrás. Fechei mais um negócio hoje. 800 mil. A Patrícia estava certa. Tem muito mercado para isso. Gente desesperada querendo filho, gente desesperada querendo dinheiro. Eu só conecto os dois. É mais fácil que qualquer trabalho que já tive. E paga infinitamente melhor. Ana Paula não desconfia de nada. Ela é tão ingênua, tão fácil de enganar. Às vezes me dá até pena. Mas pena não paga conta. Minhas mãos tremiam. Continuei lendo. Entrada de 2 anos atrás. A Ana Paula tá reclamando que eu não passo tempo com o Miguel. Não entende que eu tô trabalhando. Bueno, trabalhando. Se ela soubesse o que eu realmente faço, ia surtar. Mas ela nunca vai saber. Ela é boba demais pra perceber. Às vezes penso em terminar com ela, pegar minha parte do dinheiro e sumir. Mas aí eu olho pro Miguel e penso, ele vale pelo menos 1 milhão no mercado. Talvez mais. Menino saudável, bonito, inteligente. Cliente premium. Vou esperar ele fazer 5. 5 é a idade perfeita. Novo o suficiente pra se adaptar fácil, velho. O suficiente pra não dar tanto trabalho. Eu vomitei. Literalmente corri até o banheiro e vomitei tudo que tinha no estômago. Ele planejava isso há 2 anos. Há 2 anos. Enquanto eu fazia aniversários para Miguel, enquanto eu cuidava dele com amor, enquanto eu acreditava que tinha uma família, Marcelo estava planejando vendê-lo. Mas eu precisava ler mais. Precisava saber tudo. Entrada de 6 meses atrás. A Patrícia sugeriu que eu me livre da Ana Paula depois que vender o Miguel. Ela tem razão. Ana Paula só atrapalha. Fica chorando, reclamando, sendo dramática. Com ela fora do caminho, eu fico com todo o dinheiro e sem ninguém me enchendo o saco. Pensei em fazer parecer acidente, mas suicídio é mais fácil de forjar. Ela tem histórico de depressão pós-parto, que eu inventei pro médico dela, mas eles têm no registro. Vai ser fácil convencer todo mundo que ela não aguentou a perda do filho e se matou. Perfeito. Sentei no chão do banheiro, o caderno no colo, chorando. Não de tristeza, de raiva. Raiva pura, visceral. Aquele homem tinha planejado cada detalhe. Tinha me manipulado, me isolado, me preparado para ser a culpada perfeita quando ele desaparecesse. E teria funcionado se não fosse pela polícia. Eu ia entregar esse caderno para Ricardo. Era mais uma evidência. Mais uma prova de quão monstruoso Marcelo realmente era. Terminei de pegar as coisas. 2 malas de roupas do Miguel, uma sacola com brinquedos, a caixa com as fotos e alguns objetos pessoais meus. Deixei tudo que tinha comprado com dinheiro que provavelmente veio das vendas de crianças. Não queria nada daquilo. Antes de sair, olhei uma última vez para o apartamento. Tinha sido minha casa por 5 anos. O lugar onde Miguel tinha dado os primeiros passos, dito as primeiras palavras, crescido de bebê para criança. Mas não era mais minha casa. Era só um lugar cheio de memórias ruins. Fechei a porta. Não olhei para trás. Na semana seguinte, começamos a terapia. Miguel ia 2 vezes por semana. Eu ia 1 vez. Minha mãe insistiu que eu também precisava de ajuda profissional. E ela tinha razão. A minha terapeuta, doutora Amélia, era uma mulher na faixa dos 60 anos, voz calma, jeito maternal. Na primeira sessão, ela me deixou falar. Eu contei tudo. Desde o começo do relacionamento com Marcelo, passando pela gravidez, pelo casamento, pelo declínio gradual até chegarmos naquele ponto. Você foi vítima de abuso psicológico prolongado, ela disse quando terminei. O que Marcelo fez com você foi destruir sua autoestima, seu senso de realidade, sua confiança. E então, ele usou isso para te controlar. É um padrão clássico. Mas eu estudei isso, eu protestei. Eu dei aula sobre relacionamentos abusivos. Como eu não percebi? Porque é diferente quando você está dentro. E porque pessoas assim são extremamente habilidosas em fazer você duvidar de si mesma. Não é culpa sua, Ana Paula. Nada disso é culpa sua. Mas ainda parecia que era. Ainda parecia que eu deveria ter feito algo diferente. Ter sido mais forte, mais esperta. Você foi forte, doutora Amélia disse como se lesse meus pensamentos. Você sobreviveu. Você salvou seu filho. Isso é força. A força não é nunca cair. É se levantar depois. Miguel estava progredindo também. Segundo a terapeuta dele, Dr. Paulo, ele estava respondendo bem. Ainda tinha pesadelos, ainda ficava grudado em mim,
mas aos poucos estava relaxando, começando a brincar de novo, a rir. Um dia, 2 semanas depois de tudo, ele estava desenhando na mesa da cozinha enquanto eu ajudava minha mãe com o almoço. Ele me chamou. Mamãe, olha o que eu fiz! Era um desenho. 2 figuras de mãos dadas. Uma grande, uma pequena. Você e eu, ele explicou. A gente junto. É lindo, meu amor. Eu me abaixei para beijar o topo da cabeça dele. Posso colocar na geladeira? Pode. Mas mamãe... Ele me olhou com aqueles olhos enormes. Cadê o papai no desenho? Eu respirei fundo. Você quer colocar o papai? Ele pensou por um momento. Depois balançou a cabeça. Não. Ele foi embora. Ele fez coisa errada. É verdade. A doutora falou. Ele fez. Mas você nunca vai fazer coisa errada, né, mamãe? Você nunca vai embora? Nunca, meu amor. Eu prometo. Ele sorriu. E foi um sorriso verdadeiro. Não forçado. Não assustado. Verdadeiro. E naquele momento, eu soube que íamos ficar bem. Não imediatamente. Não facilmente. Mas eventualmente, íamos ficar bem. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Ricardo me ligou para avisar. Vai ser público. Pode ter mídia. Você precisa estar preparada. Eu vou estar. E você vai ter que testemunhar. Contar tudo o que aconteceu, na frente de Marcelo. A ideia de ver Marcelo de novo fazia meu estômago embrulhar. Mas eu tinha que fazer isso. Por Miguel. Por mim. Por todas as outras crianças que ele tinha vendido. Eu vou fazer, eu disse. O que vocês precisarem. Nos meses que levaram até o julgamento, minha vida começou a tomar forma de novo. Consegui um emprego de meio período numa escola, dando aulas para crianças do ensino fundamental. Não pagava muito, mas era o suficiente para começar a reconstruir. Minha mãe não cobrava aluguel. Insistia que ficássemos com ela o quanto precisássemos. Miguel começou a ir à escolinha de novo. No começo, ele chorava toda manhã. Não queria me deixar. Mas a diretora foi compreensiva. Deixou eu ficar na escola por algumas horas nos primeiros dias. Gradualmente, Miguel foi ficando mais confortável, fazendo amigos, sendo criança de novo. Patrícia aceitou a delação premiada. Ia pegar 10 anos ao invés de 30. Mas pelo menos estava colaborando. Graças a ela, mais 8 crianças foram localizadas e devolvidas às famílias. Os outros envolvidos na rede, os agiotas, os advogados, o funcionário do cartório, também foram a julgamento. A operação desmontou completamente a rede de tráfico. Pelo menos aquela rede. Ricardo me disse que provavelmente existiam outras, mas pelo menos essa não ia machucar mais ninguém. E então chegou o dia. O julgamento. O fórum era um prédio imponente no centro da cidade. Colunas brancas, escadaria larga, aquele ar de seriedade que lugares de justiça têm. Cheguei às 8 da manhã, 1 hora antes do julgamento começar. Não consegui dormir a noite inteira. Fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo Miguel respirar no sono ao meu lado, preparando mentalmente o que ia dizer. Ricardo me encontrou na porta. Pronta? Não. Mas vamos assim mesmo. Ele sorriu de leve. Você vai se sair bem. Só fala a verdade. É tudo o que você precisa fazer. A sala do tribunal estava começando a encher. Jornalistas com câmeras, curiosos, familiares de outras vítimas. Eu reconheci alguns rostos. Pais que tinham tido seus filhos vendidos por Marcelo e Patrícia. Eles me olharam. Alguns acenaram. Havia uma solidariedade silenciosa entre nós. Todos tínhamos sobrevivido ao mesmo monstro. E então ele entrou. Marcelo. Ele usava um terno cinza, cabelo arrumado, aparência de homem respeitável. Mas estava mais magro. Tinha olheiras profundas. A prisão tinha cobrado seu preço. 2 guardas o escoltavam. Algemas nos pulsos. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Só um segundo. E naquele segundo, eu procurei por algo. Arrependimento, remorso, qualquer sinal de humanidade. Não havia nada. Só raiva. Raiva de ter sido pego. De estar ali. Ele se sentou na mesa da defesa ao lado do advogado dele. Um homem de meia idade com óculos dourados e expressão arrogante. O promotor, doutor, Augusto Ferreira, estava na mesa ao lado. Homem na faixa dos 50, cabelos grisalhos, postura firme. Ricardo tinha me dito que ele era um dos melhores, especialista em crimes contra crianças. Todos de pé, o oficial de justiça anunciou. Entra em sessão o tribunal do júri sob a presidência da meritíssima juíza doutora Beatriz Almeida. A juíza entrou. Mulher na faixa dos 60 anos, cabelos presos num coque impecável, expressão severa. Ela se sentou, bateu o martelo. Bom dia a todos.
Estamos aqui para julgar o réu Marcelo Henrique Santos, acusado de tráfico de pessoas, especificamente tráfico de crianças, conforme previsto no artigo 149-A do Código Penal. Também responde por formação de quadrilha, falsidade ideológica e ameaça. Doutor Ferreira, pode começar. O promotor se levantou, andou até o centro da sala, começou a falar. Ele pintou um quadro meticuloso do que Marcelo havia feito. Explicou como a rede funcionava. Como Patrícia recrutava as vítimas, pais desesperados, endividados, vulneráveis. Como Marcelo fazia o meio de campo, negociava valores, falsificava documentos. Como eles tinham vendido pelo menos 13 crianças nos últimos 3 anos. 13 vidas destruídas. 13 famílias despedaçadas. E o mais chocante, Dr. Ferreira disse, sua voz ecoando pela sala, é que o réu não hesitou em vender o próprio filho, uma criança de 5 anos, seu próprio sangue, por R$1 milhão. Murmúrios correram pelo tribunal. A juíza bateu o martelo. Ordem. O advogado de defesa, Dr. Silveira, se levantou quando chegou sua vez. Ele tentou pintar Marcelo como vítima, como alguém que tinha sido manipulado pela Patrícia, que tinha problemas de jogo, que estava desesperado. Meu cliente cometeu erros graves, isso é inegável, mas ele é um homem doente, viciado, precisa de tratamento, não de prisão perpétua. Eu queria gritar. Queria levantar e gritar que Marcelo sabia exatamente o que estava fazendo, que ele tinha planejado tudo meticulosamente, que tinha até escrito num caderno sobre como ia me matar, mas me segurei. Minha hora de falar estava chegando. A acusação gostaria de chamar sua primeira testemunha, a juíza disse. Chamamos Ana Paula Costa Santos. Meu coração disparou. Ricardo me tocou no ombro, encorajador. Eu me levantei, pernas bambas, e caminhei até o banco das testemunhas. Coloquei a mão sobre a Bíblia, fiz o juramento de dizer a verdade. E então, comecei a falar. Contei tudo. Desde o início do relacionamento com Marcelo, como ele foi mudando aos poucos, me isolando, me fazendo duvidar de mim mesma. Contei sobre as ausências dele, as mentiras, o dinheiro que aparecia sem explicação. Contei sobre aquela noite horrível quando Ricardo e Helena apareceram se passando por compradores. Como Marcelo me bateu. Como me ameaçou. Como eu assinei aqueles papéis sob coação, aterrorizada, enquanto meu filho gritava por mim. Minha voz tremia. As lágrimas corriam pelo meu rosto. Mas eu não parei. Não podia parar. Ele olhou para mim. Eu disse, olhando diretamente para Marcelo. E disse que se eu não assinasse, ele destruiria minha vida. Que ia me tirar o Miguel de qualquer jeito. E eu acreditei. Porque ele sempre fazia eu acreditar nele. Sempre me fazia sentir que eu era burra, fraca, insuficiente. Então eu assinei. E meu filho foi levado. O advogado de defesa teve sua chance de me interrogar. Ele tentou me confundir, fazer parecer que eu tinha participado voluntariamente, que eu tinha interesse no dinheiro também. Mas Dr. Ferreira objetou cada vez que ele cruzava a linha. A testemunha foi claramente coagida, o promotor argumentou. Temos gravações que comprovam as ameaças que o réu fez. Temos evidências de abuso psicológico prolongado. E temos o caderno do próprio réu, onde ele admite planejar não só a venda do filho, mas também o assassinato da esposa. O caderno foi apresentado como evidência. Páginas e páginas das próprias palavras de Marcelo. Sua letra. Seus pensamentos. Sua monstruosidade documentada. Vi a expressão de Marcelo mudar quando o caderno foi mostrado. Pânico. Ele não sabia que tínhamos encontrado aquilo. Dr. Silveira tentou argumentar que o caderno poderia ser ficção, devaneios, não provas reais de intenção. Mas era fraco. Até ele sabia. Outras testemunhas foram chamadas. Ricardo explicou a operação policial. Helena falou sobre como passou aquela noite com Miguel, como a criança estava traumatizada. A doutora Fernanda, a psicóloga, deu seu laudo sobre o estado mental de Miguel, sobre o trauma que ele havia sofrido. E então vieram os outros pais. 4 deles. Contando como Patrícia os havia abordado. Como Marcelo havia prometido que seus filhos teriam vidas melhores. Como eles, desesperados, acreditaram. Uma mãe, Sandra, de uns 30 e poucos anos, chorou tanto que mal conseguia falar. Minha filha tinha 4 anos. 4 anos. Eu estava desempregada há 6 meses. Meu marido tinha saído de casa. Eu não tinha como pagar o aluguel. Aquela mulher, a Patrícia, ela apareceu como um anjo. Disse que conhecia um casal que amava crianças, que ia cuidar da minha Júlia melhor do que eu podia. E eu acreditei. Eu acreditei porque eu queria acreditar. Onde está sua filha agora? Dr. Ferreira perguntou gentilmente. De volta comigo.
A polícia encontrou ela. Ela ficou com aquele casal por 8 meses. 8 meses que eu nunca vou recuperar. E ela não me reconheceu no começo. Achou que eu era uma estranha. Sandra soluçou. O que esse homem fez não tem perdão. Não tem. O julgamento durou 3 dias. 3 dias de depoimentos, provas, argumentos. A tensão na sala era palpável. Cada nova evidência contra Marcelo fazia os jurados se remexerem nas cadeiras, fazia as pessoas na galeria sussurrarem. No último dia, foi a vez de Marcelo falar. Ele se levantou, foi até o centro. Seu advogado tinha preparado um discurso, provavelmente. Algo sobre arrependimento, sobre como ele estava doente, sobre como merecia uma segunda chance. Mas não foi isso que saiu da boca dele. Eu não me arrependo, ele disse. E sua voz era clara, firme. Vocês não entendem. Aquelas crianças estavam em situações ruins, pais que não tinham condições. Eu estava fazendo um favor, conectando crianças que precisavam de lares com pessoas que queriam filhos. É oferta e demanda, é economia básica. Houve um silêncio chocado na sala. Até seu próprio advogado parecia pálido. Marcelo, não... Dr. Silveira começou, mas Marcelo o ignorou. Ele olhou para mim. E quanto a você, Ana Paula, você sempre foi fraca. Sempre. Eu precisava de alguém forte ao meu lado, não uma chorona que questionava tudo. O Miguel ia ter uma vida melhor sem você. Sem nós dois. Com pessoas que realmente tinham dinheiro, recursos. O senhor vendeu seu próprio filho, um dos pais da galeria gritou. Os guardas tiveram que conter ele. A juíza bateu o martelo repetidas vezes. Ordem, ordem na sala. Mas Marcelo continuou, como se não conseguisse parar. Como se anos de mentiras estivessem finalmente vindo à tona. Aquele dinheiro ia me dar liberdade. Ia me dar uma vida de verdade. Longe daqui. Longe dela. Ele apontou para mim. Longe de tudo isso. Chega, a juíza disse, a voz cortante como uma lâmina. Réu, sente-se. Imediatamente. Marcelo sentou, mas tinha um sorriso estranho no rosto. Como se estivesse satisfeito por finalmente ter dito aquilo tudo. Dr. Silveira estava visivelmente em pânico. Seu cliente tinha acabado de explodir qualquer chance de defesa que tivesse. A juíza convocou um recesso. Quando voltamos, ela leu as instruções para o júri. 7 pessoas comuns que tinham que decidir o destino de Marcelo. Eles se retiraram para deliberar. Fiquei na sala de espera com Ricardo e minha mãe. O tempo passava devagar. Tão devagar. Cada minuto parecia uma hora. Quanto tempo normalmente leva? Eu perguntei. Depende, Ricardo disse. Mas com as evidências que temos, com a confissão dele, não deve demorar muito. Ele estava certo. 2 horas depois, o oficial de justiça veio nos buscar. O júri chegou a um veredicto. Voltamos para a sala. Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço. Marcelo estava sentado, expressão vazia agora. O sorriso tinha sumido. Talvez ele tivesse finalmente percebido o que tinha feito. O júri chegou a um veredito? A juíza perguntou. O presidente do júri, um homem de uns 40 anos, se levantou. Sim, meritíssima. Qual o veredito? Nos quesitos de tráfico de pessoas, especificamente tráfico de crianças. Culpado. Formação de quadrilha. Culpado. Falsidade ideológica. Culpado. Ameaça. Culpado. A sala explodiu em reação. Alguns chorando de alívio, outros aplaudindo. A juíza bateu o martelo para restaurar a ordem. Marcelo Henrique Santos, ela disse olhando diretamente para ele. Você foi considerado culpado de crimes hediondos contra crianças indefesas, contra famílias vulneráveis e contra seu próprio filho. É difícil, em meus 25 anos como juíza, lembrar de um caso que me chocou tanto quanto este. Ela folheou alguns papéis. O artigo 149-A do Código Penal prevê reclusão de 4 a 12 anos para tráfico de pessoas. No entanto, devido às circunstâncias agravantes, o número de vítimas, o envolvimento de menores, o fato de uma das vítimas ser seu próprio filho e sua completa falta de remorso, estou aplicando a pena máxima em todos os quesitos. Ela respirou fundo. Condeno você a 32 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem direito à liberdade condicional pelos primeiros 15 anos, e determino que você pague indenizações a todas as famílias afetadas, incluindo a sua ex-esposa e filho. 32 anos. Marcelo tinha 32 anos. Ele ia sair da prisão um homem de 64. Se saísse. Ele não reagiu. Apenas ficou ali, parado, olhando para as próprias mãos algemadas. Os guardas vieram, o levantaram, começaram a levá-lo embora. Quando passou por mim, ele parou.
Olhou para mim uma última vez e sussurrou: "Você arruinou minha vida." Eu poderia ter dito tantas coisas. Poderia ter gritado que ele tinha arruinado a vida dele, que eu não fiz nada além de proteger nosso filho, que ele era um monstro que merecia cada segundo daqueles 32 anos. Mas não disse nada. Apenas o olhei. E naquele olhar, coloquei tudo. Todo o ódio, toda a dor, todo o desprezo. Ele desviou o olhar primeiro e foi levado embora. A mídia cobriu tudo. Por semanas, nosso caso estava nos jornais, na TV, na internet. Pai vende próprio filho, rede de tráfico de crianças desmantelada. Justiça é feita para vítimas de tráfico. Eu evitava ler, evitava assistir. Não queria reviver aquilo de novo. Mas era impossível escapar completamente. As pessoas na rua me reconheciam. Algumas vinham falar comigo, oferecer apoio. Outras apenas olhavam, curiosas, como se eu fosse um animal de zoológico. Miguel não entendia muito bem. Ele sabia que o papai tinha feito coisas ruins e estava de castigo. Era como eu tinha explicado para ele. Castigo muito longo porque as coisas ruins eram muito ruins. "O papai vai voltar quando o castigo acabar?" Ele perguntou uma vez. "Não, meu amor. Ele não vai voltar." Tudo bem. Miguel voltou a brincar com seus carrinhos. E foi isso. Para ele, com 5 anos e uma capacidade incrível de resiliência infantil, era simples assim. Papai fez coisa errada. Papai foi embora, vida continua. Eu desejava ter a mesma facilidade. 6 meses depois do julgamento, minha vida estava irreconhecível. No bom sentido. Consegui um emprego fixo numa escola particular boa, com salário decente e benefícios. Aluguei um apartamento pequeno, de 2 quartos, perto da casa da minha mãe. Não era muito, mas era nosso. Meu e do Miguel. O primeiro dia no apartamento novo, deixei Miguel escolher a cor que queria pintar o quarto dele. Ele escolheu azul. Azul como o céu, mamãe, porque céu não tem fim. Pintamos juntos. Ficou torto, com respingos por toda parte, mais tinta em nós do que na parede. Mas era perfeito, era nosso. Miguel ainda fazia terapia. Provavelmente faria por anos. Dr. Paulo disse que ele estava progredindo maravilhosamente. Os pesadelos tinham diminuído. Ele conseguia dormir no próprio quarto agora, embora ainda viesse correndo para minha cama algumas noites quando acordava assustado. "É normal", Dr. Paulo me garantiu. "Trauma não desaparece da noite para o dia, mas ele está aprendendo a lidar. E tendo você como suporte constante, ele vai ficar bem." Eu também continuava na terapia. Doutora Amélia me ajudava a processar tudo. A culpa que eu ainda sentia. A raiva. O medo de que eu nunca fosse confiar em ninguém de novo. "Confiança se reconstrói", ela me disse. "Devagar. Com as pessoas certas. Você vai aprender a perceber os sinais. Vai aprender a ouvir seu instinto. E vai, eventualmente, conseguir se abrir de novo." Eu não tinha certeza se acreditava nisso. A ideia de me relacionar com alguém de novo, de deixar alguém entrar na minha vida e na vida do Miguel, era aterrorizante. Mas talvez um dia. Eventualmente. Por enquanto, estava bem. Só eu e Miguel. Reconstruindo nossa vida. Tijolo por tijolo. 1 ano depois do julgamento, recebi uma carta. Do presídio federal onde Marcelo estava. Hesitei em abrir. Parte de mim queria jogar fora sem ler. Mas a curiosidade venceu. Era escrita à mão. A letra de Marcelo que eu conhecia tão bem. "Ana Paula, sei que você provavelmente não quer ouvir de mim. Não posso te culpar. Fiz coisas terríveis. Eu sei disso agora. Aqui, com tempo para pensar, para realmente pensar sem as distrações de fora, eu vejo o quanto eu estava errado. Não espero perdão. Não mereço. Mas queria que você soubesse que eu sinto muito. Sinto muito pelo que fiz com você. Com o Miguel, com todas aquelas famílias. Tenho participado de um programa de reabilitação aqui. Terapia em grupo, aulas, essas coisas. Estou tentando entender como cheguei a esse ponto, como me tornei essa pessoa. Não vou pedir para você responder, não vou pedir para visitar Miguel. Sei que não tenho esse direito. Só queria que você soubesse que eu penso em vocês todos os dias. E que se existe alguma coisa boa que eu possa fazer daqui de dentro para compensar, nem que seja uma fração do mal que causei, eu farei. Marcelo. Li a carta 3 vezes, procurando por sinais de manipulação, de mentira, das velhas táticas que ele usava. Mas parecia... sincero? Era possível? Pessoas assim mudavam? Mostrei a carta para a doutora Amélia na nossa próxima sessão. "O que você acha?" ela perguntou. "Não sei. Parte de mim quer acreditar que ele mudou. Mas a outra parte lembra de tudo que ele fez.
do caderno, de como ele falou no julgamento. Pessoas assim não mudam, não é? Algumas mudam, ela disse cuidadosamente. Com trabalho, terapia, tempo, mas também não é sua responsabilidade acreditar nele ou perdoá-lo. Você não deve nada a ele. Eu não vou responder a carta. Eu decidi. Você tem esse direito. E não respondi. Joguei a carta fora. Se Marcelo realmente tinha mudado, que ótimo para ele. Mas não era comigo que ele precisava fazer as pazes. Era consigo mesmo. 2 anos depois, na festa de aniversário de 7 anos do Miguel, olhei ao redor da nossa pequena casa cheia de crianças gritando. Balões por toda parte. Bolo de chocolate que eu tinha feito com minhas próprias mãos. Miguel estava rindo, brincando de pega-pega com os amigos da escola. Ele tinha crescido tanto. Estava mais alto, mais confiante. Ainda tinha seus momentos. Às vezes perguntava sobre o pai. Às vezes tinha dias difíceis na terapia. Mas estava bem. Realmente bem. Minha mãe estava na cozinha, ajudando a organizar os salgadinhos. Carla, minha amiga que tinha ficado ao meu lado durante tudo, estava soprando mais balões. E eu estava ali, no meio de tudo, percebendo que nós tínhamos conseguido. Tínhamos sobrevivido. Mais do que isso, tínhamos prosperado. Naquela noite, depois que todos foram embora e Miguel estava dormindo exausto no quarto dele, cercado pelos presentes novos, eu me sentei no sofá com uma xícara de chá. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Em como há 2 anos eu estava no pior momento da minha vida. Como tinha achado que nunca ia me recuperar. Que nunca mais seria feliz. Mas estava aqui, viva, inteira, com meu filho seguro dormindo no quarto ao lado. Tinha cicatrizes. Claro que tinha. Traumas não desaparecem. Eu ainda tinha pesadelos às vezes. Ainda entrava em pânico quando Miguel se atrasava na escola. Ainda desconfiava de pessoas novas, especialmente homens. Mas estava aprendendo. Aprendendo a confiar de novo. Aprendendo a viver de novo. Aprendendo que sobreviver a algo horrível não te define. É o que você faz depois que importa. E eu estava fazendo o certo. Estava sendo a mãe que Miguel merecia. Estava reconstruindo minha vida da forma que eu queria. Não da forma que alguém me dizia que deveria ser. Era livre. Finalmente, completamente livre. 5 anos depois do julgamento, recebi uma ligação de Ricardo. Não tínhamos falado há meses. Ele ligava ocasionalmente para ver como estávamos. Mas nossas vidas tinham tomado caminhos diferentes. Ana Paula, tenho novidades. Ele disse. Boas ou ruins? Depende de como você vê. Marcelo morreu. Na prisão. Ataque cardíaco. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Sentei. Ana Paula? Você está aí? Estou. Eu. Quando? Ontem à noite. Foi rápido. Ele não sofreu. Não sei o que senti naquele momento. Não foi alívio. Não foi tristeza. Foi algo estranho, complexo. O homem que tinha sido meu marido, o pai do meu filho, estava morto. E eu não sabia como processar isso. Você está bem? Ricardo perguntou. Acho que sim. É só estranho. Ele era jovem ainda. 42. Mas prisão cobra seu preço no corpo. Fiquei sentada por muito tempo apenas pensando. Miguel chegaria da escola em breve. Ele estava com 10 anos agora. Já não era mais aquele menino pequeno de 5 anos que tinha sido vendido. Era quase um pré-adolescente. Alto, esperto, cheio de opiniões próprias. Ele lembrava muito pouco daquela época. A terapia tinha ajudado ele a processar e seguir em frente. Ele sabia o básico, que o pai tinha feito coisas ruins, estava preso e não fazia mais parte de nossas vidas. Mas agora eu teria que contar que o pai dele estava morto. Quando Miguel chegou, joguei a mochila no chão e foi direto para a geladeira como sempre fazia. Tô morrendo de fome, mãe. Tem pudim? Tem. Respirei fundo. Miguel, senta aqui um pouquinho. Preciso conversar com você. Ele pegou o pudim, sentou na mesa. O que foi? Tô em apuros? Não, é sobre seu pai. A expressão dele mudou. Ficou mais sério. O que tem ele? Ele faleceu. Ontem. Miguel parou com a colher no meio do caminho para a boca. Processou a informação. Tipo, morreu? Sim. Como? Ataque cardíaco. Foi rápido. Ele colocou a colher de volta no pote. Ficou olhando para o pudim por um longo momento. Eu deveria estar triste? A pergunta me partiu o coração. Você pode sentir o que quiser, meu amor. Não tem certo ou errado. É que eu não lembro muito dele. Lembro de coisas ruins, tipo daquele dia horrível. Mas não lembro de coisas boas. Então é difícil ficar triste por alguém que eu não conhecia de verdade.
Eu entendo. Você tá triste? Ele me olhou com aqueles olhos castanhos enormes que eram igualzinhos aos meus. Não sei. É complicado. Ele assentiu. Com 10 anos, já entendia que adultos podiam ter sentimentos complicados. Posso continuar comendo meu pudim? Eu ri. Não pude evitar. Pode. E foi isso. Para Miguel era simples. O pai, alguém que não fazia parte da vida dele há 5 anos, tinha morrido. Era triste de uma forma abstrata, mas não mudava nada no dia a dia dele. Para mim era diferente. Marcelo tinha sido uma parte grande da minha vida por 7 anos. Tinha sido meu primeiro amor, o pai do meu filho. Tinha sido a pessoa que quase me destruiu também. E agora estava morto. Não haveria mais cartas. Não haveria possibilidade de ele sair da prisão um dia e tentar entrar em nossas vidas de novo. Estava acabado. Naquela noite, depois de Miguel dormir, sentei no computador e escrevi. Não sei bem porquê. Talvez precisasse processar. Talvez precisasse deixar registrado. Escrevi tudo. Desde o começo. O relacionamento, o abuso, a venda do Miguel, o julgamento, os anos de reconstrução, tudo. E no final, escrevi isto. Sobreviver não é apenas continuar respirando. É escolher, todos os dias, viver de verdade. É acordar e decidir que o que aconteceu com você não vai definir quem você é. É olhar para as cicatrizes e reconhecer que elas fazem parte de você, mas não são você. Eu sobrevivi. Meu filho sobreviveu. E não apenas sobrevivemos, prosperamos. Construímos uma vida boa, feliz, cheia de amor. Marcelo tirou muito de mim. Tirou anos da minha vida. Tirou minha inocência. Tirou minha capacidade de confiar facilmente. Mas não tirou o que realmente importa. Não tirou minha essência, minha força, meu amor pelo meu filho. E no final, ele perdeu tudo. A liberdade, os anos, a vida. Enquanto eu ganhei de volta a minha vida. E está melhor do que nunca. Salvei o documento. Não sabia se algum dia compartilharia com alguém, mas escrever tinha sido catártico. Hoje, 10 anos depois daquela noite horrível, estou sentada num café. O mesmo café onde Ricardo me encontrou pela primeira vez para me explicar o que estava acontecendo. Miguel tem 15 anos agora. É um adolescente alto, inteligente, cheio de sonhos. Quer estudar engenharia. Tem amigos, notas boas, uma namoradinha que eu adoro. Ele fala do pai às vezes, mas sem amargura. É apenas um fato da vida dele. Teve um pai que fez coisas terríveis. Esse pai foi preso e eventualmente morreu. É triste, é complicado, mas é passado. Eu casei de novo, 2 anos atrás. Com um homem bom, gentil, que entende meu passado e não tenta consertá-lo. Apenas me ama como sou. Ele não é pai do Miguel, nunca tentou ser. Mas é um amigo, um mentor, alguém em quem Miguel pode confiar. A vida não é perfeita. Ainda tenho dias ruins. Ainda tenho momentos onde o trauma volta e me paralisa. Ainda tenho que fazer terapia, trabalhar ativamente na minha saúde mental. Mas estou feliz, genuinamente feliz. Meu telefone toca. É Miguel. Mãe, vou me atrasar. O professor marcou uma reunião do Grêmio Estudantil. Tudo bem, meu amor? Quer que eu busque você? Não precisa, vou com o Daniel. Tá bom. Te amo. Também te amo, mãe. Desligo e sorrio. Meu filho está bem. Está mais do que bem. Está prosperando. E eu também. Olho pela janela do café, vejo as pessoas passando na rua, vivendo suas vidas normais. Cada uma carregando seus próprios traumas, suas próprias histórias. A diferença é que algumas pessoas deixam o trauma vencer. Deixam o passado definir o presente. Eu não. Eu escolhi lutar. Escolhi sobreviver. Escolhi reconstruir. E aqui estou. Do outro lado. Não ilesa. Nunca ilesa. Mas inteira de um jeito novo. Marcelo tentou me quebrar. Tentou vender meu filho. Tentou destruir tudo que eu amava. E falhou. Porque no final, o amor sempre vence. O amor de uma mãe pelo filho. O amor próprio. O amor pela vida. Pago meu café. Saio do lugar. O sol está brilhante lá fora. É um dia bonito. E eu vou aproveitá-lo. Porque essa é minha vida agora. Dias bonitos. Momentos felizes. Uma família que eu escolhi e que me escolheu de volta. Sobrevivi ao inferno. E encontrei meu caminho de volta para a luz. E isso, no final, é tudo o que importa.